Episódio 9 – Paixão secreta incurável. Olhe para mim! Não precisa se esconder. Olá, é a delegacia de polícia do distrito de Linwell. Tem um exibicionista no beco perto do colégio número 1 da cidade de Sul. Senhorita, agora há pouco. Não é seguro neste beco. Não passe mais por aqui. Venha comigo, está tudo bem. Vamos indo. Tudo bem. Entendemos a situação. Vamos providenciar a instalação de câmeras de vigilância imediatamente. Mas a ligação das linhas envolve várias partes. Não fica pronto antes de amanhã. Obrigado pelo seu trabalho. Não foi nada. Aviso: fique atento, há um exibicionista por perto. Atenção, exibicionista, você pode sofrer punição criminal. Mariana Silva. Dr. Costa. Você está bem? Estou bem. O que faz na cidade de Sul? Voltei para acompanhar minha mãe na limpeza da casa antiga e organizar algumas coisas. Dr. Costa, você voltou para ver sua família? Então, por que estava ali agora há pouco? Calhou de eu estar passando por perto. Soube que algo aconteceu aqui. Vim dar uma olhada. Ele também veio saber deste caso. Você vai jantar só isso? Estou sem apetite. Ficou assustada agora há pouco. Já que ficou assustada, por que fez aquilo mesmo assim? Para que no futuro, quem passar por aquele caminho não se assuste mais. Mas da próxima vez, se algo desse tipo acontecer de novo, então, Não se meta onde não é chamada? encontre alguém para se meter com você. Esses dois. Não era que ambos não conseguiam se lembrar um do outro. Não parece que acabaram de se conhecer. Olá. Rapaz, é você. Que coincidência hoje. Aquela jovem. Aquela. Também veio. Você se lembra? Não me lembro. Cuide dos seus assuntos. Olhei. Mas
Você não lembra. E ela não tem lembrança alguma. Pelo visto, Sou o único aqui me empolgando à toa. Parece que ainda há um longo e árduo caminho pela frente. Por exemplo, ir à delegacia falar com a polícia. No que você estava pensando, Mariana Silva? Acorde. Vasco Costa está no canal jurídico, não no romântico. Já fui falar com os policiais esta tarde. Por que você veio ao colégio número 1 hoje? Eu estava só passeando e acabei vindo parar aqui. Então, Dr. Costa, por que não estava celebrando as festas com sua família? Não costumo celebrar festas. Entendi. Afinal, lá fora não tem essas festas sazonais. Dr. Costa, você foi para o exterior logo depois de se formar no ensino médio? Então, naquela época, por que escolheu estudar no exterior? Arranjos de família. Não foi sua própria escolha. Você mesmo queria ir? Também foi minha escolha. Mas se... sem si. Está ficando tarde. Quando você volta para a cidade de Yang. Vou me virar por uma noite na casa antiga. Amanhã, quando aquele assunto estiver totalmente resolvido, eu volto. Então eu te acompanho. Não precisa. Não se incomode. Segurança em primeiro lugar. Arranjos de família. Eu te falei há muito tempo. Não tenho esse filho. Ele não é da minha família. Se quer ir, vá você mesmo. E você mentiu. Mãe! Parece que ele não tem um bom relacionamento com a mãe. A família quer que ele vá para o exterior. Há outro motivo? Também foi uma escolha minha. Mas se... sem si. Deixa pra lá. Enfim, não há cis. Afinal, qual a vantagem de ficar remoendo isso? O caso de assassinato da estudante universitária da Cidade de Sul. Suspeito inocente é liberado. Família da vítima clama por justiça. Pare com isso. Pare. Vá fazer sua lição. Você termina hoje e amanhã ainda terá mais. Depois eu pinto tudo de vermelho.
Se você quiser pegar esse caso, não volte para essa casa. Você está sendo irracional. Não foi sua própria escolha. Então você quer ir sozinha? Está chovendo tanto de novo. Parece que não vou conseguir voltar hoje de novo. Porque ninguém aceita o pedido. Senhorita Silva, é você mesma. O que você está fazendo aqui? Por que são esses irmãos de novo? Eu estava indo para a estação de trem. Para a estação de trem? Sim. Estamos indo no mesmo caminho. Por que não entra? A gente te dá uma carona. Não precisa. Eu estou chamando um táxi. O motorista deve estar chegando. A chuva está muito forte. Entra logo. Não posso parar muito tempo aqui. Entra no carro. Obrigada. Pode colocar em qualquer lugar. Desculpa. Sinto. Mano. Nos romances, os protagonistas masculinos sempre ajudam a protagonista feminina a colocar o cinto. Não precisa. Eu mesma coloco. Obrigada. Hoje é fim de semana. Por que você ainda está perto da escola? Viemos fazer compras no supermercado. Meu irmão disse que tem havido bandidos perto da escola recentemente. Ele me disse para evitar a área. Então ele me trouxe para conhecer outras rotas. Embora ele já tenha sido pego, ainda precisamos nos precaver. Então ficamos indo e voltando de carro, nos precavendo por 1 hora inteira. Até que a pessoa que precisávamos buscar apareceu. Que trabalho duro para os irmãos Chu. Primeiro vamos deixá-la em casa. Depois vamos direto para a cidade de Oak. Dr. Costa, Você também vai voltar? conversa com ela, mano. Diga alguma coisa, meu irmão. A SRTA Figueiredo Costa de Príncipes Encantados Distantes, não dos mudos. Geralmente essa sua boca é tão afiada. Num momento tão crucial, ainda precisa de mim para animar o ambiente. SRTA Figueiredo. Você veio à nossa escola ontem? Ouvi do seu João que uma escritora veio à nossa escola ontem. E ele a encontrou enquanto jogava futebol. Era você. Seu João? Qual é o seu nome? Adão Costa. I, composto por She e Xi. Adão Costa. Então ele era colega do Pedro Pinheiro? Ainda bem que não falei muito mais. Eu só fui dar uma volta. Mas nossa escola não parece permitir só passear. Senhorita, como você entrou? Talvez o guarda não estivesse prestando atenção. Ou talvez eu pareça familiar. Perfeitamente selada. Não é de admirar que meu irmão não tenha tido chance de se declarar. Senhorita, já que você veio à escola de ensino médio no MEMA 1, por que não veio brincar comigo? Pedro Pinheiro, você acha que todo mundo é tão ansioso quanto você. Se você realmente não consegue parar de falar, então recite alguns textos.
Senhorita, onde você conseguiu essa bolsa de lona? Uma amiga me deu. Que tipo de amiga é essa? Tão incrível. É a mesma bolsa de lona do Siqueira. Quando ele vai a eventos, ele costuma carregá-la. Você é fã do Lírio Silva? Eu lembro que essa bolsa de lona era uma edição limitada comemorativa. Senhorita, que tipo de amiga é essa? Tão impressionante. Pedro Pinheiro. Senhorita, você também é fã do Siqueira? Você tem algum acesso especial? Pode compartilhar comigo. Pedro Pinheiro, quando você está na escola, você só pensa nisso? Eu também não negligenciei meus estudos. Ainda não. É assistir um Superstar de vez em quando. É sobre equilibrar trabalho e diversão. Além disso, Lírio Silva também é um exemplo positivo, né? Exato. E o Lírio, seja no trabalho ou na vida, é sempre muito positivo e inspirador. Ele é cheio de energia e também traz emoções positivas para os fãs. Até esse Ratear Figueiredo vai se interessar. Meu irmão, eu te disse que meu caminho, Ratetinho, ele é mesmo excepcional. Vale a pena aprender com ele. Isso ainda não é motivo para você usar o dinheiro da família para apoiar ele. Não é à toa que Vasco Costa tem tanta hostilidade com Lírio Silva. Então aqui está um motivo. Estamos quase lá. Cale a boca e se prepare para descer. Vai com calma. Tá chovendo muito. Cuidado. Tchau, senhorita. Tchau. Tchau, irmão. Luz das estrelas galopando, iluminam desejos sem limites da juventude. Se meu coração puder ir e vir, música do Lírio Silva. Ele vai pelo vale até o chão. O romance voltou a ser atualizado. Ainda não. Você ainda não ajustou a cabeça? Ou falta inspiração? Talvez tenha ficado muito tempo parado. E eu não consigo pegar o fio da meada de uma vez. Se não tivesse parado de atualizar, qual teria sido o final do romance que você planejou originalmente? O final? É sobre a viagem de formatura do protagonista masculino e da protagonista feminina, após o vestibular. Deixa eu ver. Mariana, você já não se inscreveu? Só estou curiosa. Quem mais vai? Amanda, qual é o seu número? Pra você ver. 1898. 2571. Vi que ele também se inscreveu. Tem certeza de que quer se declarar? 2 turmas viajam juntas. Que oportunidade incrível. Quem se importa se ele vai estudar fora? Ou se tem alguém que goste? Desde que ainda esteja solteiro. Com 18 anos, tenho o direito de me declarar. Já pensei nisso. Seja qual for o resultado. Preciso dar à minha juventude uma resposta. Mariana Silva, ali.
Seu malvado. Ok, para. Ele ainda não chegou. Ainda não? Que presente você finalmente escolheu para se declarar? Por que dobrou tantas? Representam os 1013 dias do ensino médio. Não pode faltar nenhuma. Em pouco mais de uma semana, você dobrou mais de 1000 estrelinhas de papel. O poder do amor é incrível mesmo. Você acha que está bom? Perfeito. Por que ele ainda não veio? Deve estar chegando. Alunos, agora que estamos todos aqui, preparem-se para embarcar. Monitor, todos estão aqui. Monitor e aquele Vasco Costa? Vasco Costa? Vasco Costa da turma 10. Vasco Costa não vem. Ele provavelmente não se interessa por esse tipo de atividade em grupo. Gabriel Levara, entra no ônibus. Vocês dois, entrem no ônibus. Ainda há lugares na frente. Tá, anda logo. Então, ele não tem nenhum apego a ninguém aqui. Vamos entrar no ônibus primeiro? Vasco Costa não vem. Ele provavelmente não se interessa por esse tipo de atividade em grupo. A viagem de formatura de verão Da turma de formandos 2014 do Colégio Novo da Cidade de Sul, turmas 9 e 10 está prestes a começar. Esperamos que nesta última atividade coletiva possamos guardar lindas lembranças. Desejamos a todos uma feliz formatura. Ok, vamos apertar os cintos. Pronto para partir. Para aquela viagem, a protagonista feminina havia se preparado meticulosamente para uma declaração. Mas no fim, ela não viu o protagonista aparecer. Então as palavras de confissão que a protagonista feminina tanto aprimorou desde o início estavam destinadas a nunca serem ouvidas. O presente preparado dia e noite, desde o início, estava destinado a nunca ser entregue. Parece um pouco desolador? Mas para a protagonista feminina, a ausência do protagonista, na verdade, também conta como resposta. Isso deveria ser um final feliz. Por quê? Neste mundo, a coisa mais difícil de curar nunca foi um término, mas uma paixão secreta. Porque numa paixão secreta, quem nunca foi rejeitado mantém para sempre o direito de fantasiar com o final. Então fica eternamente preso num casulo. Mas quando junta toda a coragem para tentar e vê suas esperanças totalmente destruídas, essa paixão secreta vira um coração partido curável. O mundo é vasto. Ainda há um longo caminho. A protagonista feminina vai superar o protagonista. Dr. Costa, parece que estamos acelerando. Leitores, não vão aceitar esse final. Talvez. Mas os finais de algumas histórias já estavam predeterminados há muito tempo. Até o Criador pode não conseguir mudar.
Mãe. Tudo bem, não me molhei. Já estou em casa. Não peguei o trem. Encontrei um amigo no caminho. Certo. Então você e o pai descansem cedo também. Boa noite. Ele ainda não foi embora. O amor só se torna eterno no arrependimento. Talvez muitos anos depois, ela o encontre de novo. Mas no reencontro, a emoção no coração já foi desgastada pela correria do dia a dia. O amor só se torna eterno no arrependimento. Sim, na literatura mundial, são as tragédias que ficam mais na memória. Que razão há para mudar o final? O mundo é vasto. Ainda há um longo caminho. A protagonista feminina vai deixar o protagonista. Arroz glutinoso é difícil de digerir. Então não coloquei. Pode ter gosto esquisito. Talvez dê pra encarar. É autêntico. Dr. Costa. Em vez disso, fiz estilo sul, bolo de arroz com banha. Quando você está fora, não come isso sempre, né? Um final feliz. Obrigado. Oi, irmão, você já chegou? Lembre de segurar o guarda-chuva para a senhorita Silva. Dia de chuva é perfeito para se aproximar. Você precisa aproveitar a chance. E se não houver chance de dividir o guarda-chuva? Não se preocupe. Com certeza não vou abandonar essa história. Só me dê um pouco mais de tempo. Me deixe matutar umas ideias.
Felizmente, o processo está quase no fim. E você e o Vasco Costa, então? Isso também vai terminar. Claro. Depois que o caso acabar, ele deve voltar para os EUA. Isso parece uma boa notícia, então. Depois você não vai precisar ficar tensa, com medo de ser exposta, de passar vergonha. O que significa esse suspiro? Será que você está com pena de vê-lo ir? Eu suspirei? Tudo bem. Talvez seja porque hoje, quando falei sobre o final do romance com o Vasco Costa, eu mesma fiquei um pouco de coração partido. Parece que minha profecia sobre você reacender velhas chamas está se tornando realidade passo a passo. Isso no máximo se chama uma velha ferida inflamando de novo. Uma velha ferida inflamando não é assustador o bastante. Sabe, pela arte, você está se jogando na cena. Você vai achar fácil entrar no personagem, mas difícil sair. Você esqueceu? Quanto tempo levou para esquecê-lo naquela época? Foi depois de se formar na universidade, né? Você ainda pensa nele ocasionalmente. Ele agora está entrando na sua vida de novo. Só para ir embora mais uma vez. Naquela época, eu nem consegui vê-lo uma última vez. Por isso, eu fiquei presa nisso por tanto tempo. Dessa vez, vamos nos despedir direito. Aí as coisas vão ficar no passado. Como se despedir direito? Dá um tempo. Que dano emocional você sofreu no lugar dela? Você está claramente descontando em mim. Não vai jogar. Vamos de novo. Vou parar por aqui. Quer dizer, há um mal-entendido entre vocês? Mal entendido. Quando ela foi me ver e levou mingau. Quando eu estava no hospital. Isso é um mal-entendido? Não foi você quem mandou mensagem pra ela no WeChat pedindo pra ela ir. E os bolinhos de arroz fritos na banha? Você não disse que estava com fome? Sim. Tudo o que eu mencionei foi o que implorei. Eu estava sendo sentimental demais. É. Mas também, não. Ainda assim, Seu amigo aqui pode dar uns conselhos. você não vivia me dizendo para mudar esse mau hábito de ser sentimental demais? Agora eu tive uma baita sacada. Deixa eu te falar. Você não se prenda num canto. Qual o problema com o doce que você pediu? O doce que você pediu não é mais doce. Se você ganha doce, você come mesmo assim. Melhor comer tudo antes de se preocupar com o resto, né? Não é que você seja só sentimental. Só não tenha tanta pressa e observe um pouco mais. Veja se, quando você parar de pedir, ela ainda te dá doce. Que tal? Olha, falando nela, ela mandou mensagem. 2 advogados, a audiência judicial é depois de amanhã. A gente se encontra direto na entrada do tribunal. Se tiver tempo amanhã, venha ao escritório de advocacia. Por causa de algo processual, precisamos revisar com você de novo. Você não está nem um pouco curioso sobre o que a Mariana Silva falou no grupo. Tá, mas de manhã estou ocupado. Doutora Almeida, que horário é bom pra você de tarde? Aí vou precisar vir mais cedo. Tenho um compromisso mais tarde. Costa, você cresceu comendo força de vontade? Você está claramente morrendo de curiosidade, mas não dá nenhuma olhada no celular. Eu deixei bem claro desde o começo. Sou responsável pela preparação do caso. Você, audiência judicial. Agora meu trabalho de preparação do caso já está pronto. Ela é sua cliente agora. Depois de misturar o pessoal com o profissional por tanto tempo, agora você vem falar em separar o público do privado? É isso? Tá bom, continua sendo teimoso. Só não se machuca. Amanhã às 13 horas, marquei com a Mariana Silva a orientação pré-julgamento final. Essa também é sua última chance de se encontrar com ela. Não diga que eu não avisei.
Continua? Continua. Então pega leve comigo, tá? Só mais alguns rounds. O número de espectadores únicos da live finalmente passou de 50 mil. Obrigado pela ajuda de todos. Quando você volta? Land Rover é durável. Querido, por que suas mãos estão tão frias? Estão? Deixa eu aquecê-las para você. Então esquenta. Dezembro Feliz, 5º aniversário. Este vinho cheira muito bem. Alô? Olá, senhor Miguel Santos. Com o que você está ocupado? Por que você não responde minhas mensagens? Desculpe, eu estava ocupado agora há pouco. Não vi as mensagens. Tudo bem. Seu trabalho terminou. Posso ir te buscar. Não precisa. A empresa tem um banquete de comemoração. Não é muito conveniente. Te ligo depois. Tudo bem, então. Pode ir cuidar dos seus negócios. Por que ele está tão formal hoje? Miguel, você viu? Aquele é a filha do chefe Silva. Chefe Silva. Cuidado. Tudo bem. Cuidado. Desculpe. Miguel Santos. Chefe Silva, você se lembra de mim? Claro. Já nos encontramos na empresa. Obrigado. De nada. Chefe Silva, como você está? Muito bem. Chefe Silva. Como você vai voltar? Meu motorista está vindo. Até a próxima, chefe Silva. Juntos? Boa viagem. Que horas são? Já está começando a trabalhar? Com tanta pressa para ver meu cliente. O que você disse ontem? Você já pensou bem? Então parece que ontem à noite arrisquei minha vida para te fazer companhia. Não foi em vão.
O que você está olhando? Você não preparou o material do julgamento para Mariana Silva. Esse é o seu trabalho. Mesmo que seja meu trabalho, por que você está olhando estes? Há quantos anos foi esse caso de divórcio? O cliente já se casou de novo, com um filho de 3 anos. Ainda está procurando o quê? Verificando o status do arquivamento. Todos estes. Você dormiu na empresa depois de jogar ontem? Não é à toa que dizem que quando você enfrenta contratempos no amor, você progride na carreira. Trabalhando assim. Como não progredir? Acho que você simplesmente tem energia demais e não sabe onde gastar. Esta tarde tem a orientação pré-julgamento. Você não precisa se preparar. Tudo bem, então eu vou. Obrigada, Dr. Costa, por trabalhar tantas horas, sacrificando seu próprio descanso, para dividir a carga de trabalho dos colegas do escritório. Eu estava sendo de mente fechada. Vou me despedir de você. Você deve ter visto muito Em Nome da Flor. Essa série é realmente muito boa. Dr. Almeida, o Dr. Costa não vai participar da reunião de hoje. Ele teve um outro caso de última hora para resolver. Não se preocupe, já revisei todo o seu material. Tudo bem. Você não disse Que não teria tempo de participar da próxima sessão de orientação pré-julgamento. Só dessa vez. Só dessa vez? Tá. Só dessa vez, só dessa vez. Imprimi só 2 cópias deste documento. Que tal vocês dois dividirem uma? Não precisa. Posso tirar uma foto com o celular? Isso não é bom. Tudo bem? Fique com uma. A gente divide uma. Antes, você criava chances de propósito. Agora eu dou uma chance e você ignora. Você realmente está magoado. Então vamos começar. Com 2 advogados presentes. Acredito que vamos ganhar este processo. Não seja cegamente otimista. Antes da sentença final do tribunal, ninguém pode garantir o resultado 100%. Dr. Costa, ainda pode haver algum imprevisto neste caso. Eu explico isso. Coisas como provas repentinas acontecem. Mas a probabilidade é muito pequena. Se algo assim acontecer, fique tranquila. Eu também posso lidar com isso. Não se assuste com o que o Dr. Costa disse. Ele passou por umas coisas recentemente. E está extremamente pessimista. Se o Dr. Almeida falasse menos bobagem, acho que eu estaria mais otimista. Então vamos começar oficialmente. Esta é a situação geral do seu caso. Mariana, se você tiver outras dúvidas, ainda pode perguntar ao Dr. Costa. Não precisa. Dr. Almeida já explicou muito claramente. Então vou indo. Dr. Costa? Choveu muito forte ontem e desci do carro com pressa, sem agradecer. Obrigada pela carona. Era caminho. Só um instantinho. Feliz formatura. E
Vou indo. Dr. Costa. A chuva estava muito forte ontem. E saí do carro correndo sem nem agradecer. Obrigada pela carona. Era caminho. Só um instante. Estou pronto? Sim, ok. Já vou. Isso é pra você. Como dar um adeus apropriado. Na verdade, o que ele fez por mim esses dias já foi muito além do dever de advogado. Depois da reunião final amanhã, que tal eu dar um presente a ele? A Mariana, de 28 anos, em nome da Mariana, de 18 anos, vai entregar o presente que não teve chance de dar na época. Isso pode ser considerado um final feliz, né? O Dr. Leonardo Lima vai à audiência amanhã. Depois de hoje. Provavelmente não nos veremos mais. Afinal, Dr. Costa, você é bem ocupado. Nesse período, por causa do meu caso, eu te causei muito transtorno. Embora o Dr. Almeida dissesse que não precisava pagar seus honorários, eu ainda queria expressar minha gratidão. Isso é pra você. Isso é pra você. Espero que, Dr. Costa, no futuro, seja na sua vida pessoal ou na sua carreira, tudo corra bem. Porque diz que não tem chance de nos vermos. Eu também vou à audiência amanhã. O que você acha que ela quis dizer? O que ela quis dizer? Quero saber o que você quis fazer. Primeiro, disse que não nos veríamos mais. Depois, me deu um relógio digital. O que isso quer dizer? O passado não merece ser remoído. O tempo dilui tudo, não é? Então não teria outro significado? Quando a Mariana disse que não havia chance de se verem de novo,
Ela queria que você tomasse a iniciativa de criar mais oportunidades de encontro. Aí ela te deu esse relógio digital para mostrar que ela valorizava o tempo com você. Pensa bem. Por que um relógio digital e não um analógico? O que a Mariana Silva faz? Ela é escritora. Brinca com palavras. Tem significado nisso. Pensa. Pensa. O primeiro caractere de digital. Din, som de saudade. O segundo, Z. Literalmente, significa dias, né? E o caractere de relógio, bial. Bial! Bial, bial, bial. Fala bial, rápido. Não vira bial. Bial, ser necessário. Certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que esses dias que passou com a Mariana Silva foram preciosos para ela. Ela guardou no coração. Finalmente entendi. Se os trocadilhos dela fossem assim, já tinha saído do meio literário. Concluindo, resumindo, não pira no motivo do presente. Ela te deu, mostra amizade, né? Você não entendeu. Não fica aí remoendo sozinho. Pergunta direto pra ela, só isso. Amigão. Sobre processos. Não ganho de você. Mas em relacionamento, sou bem experiente. Tenho certa vivência. Não viu meus stories ontem? Aquele encontro arranjado. Deu super certo. Amor à primeira vista. Recíproco entre nós dois. Sou abençoado por 3 vidas. E 4 gerações no mesmo teto. Enfim, se tudo der certo, nós dois. Shan. Não sou ocupado. Ok. Ainda é o mesmo restaurante da última vez? Ok, sem problema. Ok. Até logo. Tchau. Chega. Tem assuntos sérios. Só vou te acompanhar até aqui. Você não acredita em mim. Se é capaz, pare de imaginar sozinho. Vá perguntar a ela você mesmo. Você é tão teimoso. Acha que sou como você? Tão impaciente. Quanto tempo faz? Olhei a linha do amor na minha mão. Como eu desejo outra linha cheia de emoção a cruzar. Sempre encontro motivos pra fazer um pedido que você nem sabe. Quem dera continuar a história que parou. Perder você uma vez já basta. Ouço você dizer que valoriza o passado. Dr. Costa. E do começo ao fim. O que está fazendo aqui? Do começo ao fim. Vou te levar de volta. Você só deseja segurar minhas mãos. Tempo chato. Por que sempre fico tão miserável? Essa chuva é repentina e inesperada. É como uma despedida repentina. Aparentemente, sem nenhum sinal. Mas, na verdade, a tristeza da batida já se acumulava há tempos no ar frio e desolado.
Rádio irritante. Porque sempre fala algo ruim. Por que você me deu isso? Ouvi do Dr. Almeida que quando você fica ocupado, costuma ficar acordado até tarde. Eu estava pensando que um smartwatch monitora dados de saúde como pressão arterial, frequência cardíaca, para lembrar você, Dr. Costa, de cuidar mais da sua saúde. Só não tenha tanta pressa e observe um pouco mais. Veja se, quando você parar de perguntar, ela ainda te dá doces. Então, de que posição você me deu? Poética profissional. Um advogado não pode aceitar presentes de um cliente. Se você deu este presente como cliente, preciso devolvê-lo. Não. Você nem aceitou meus honorários. Rigorosamente falando, você não é realmente meu advogado. Definitivamente não dei como cliente. Então? Dr. Costa, devemos nos considerar amigos, certo? Claro. Ei, querido. Ei, Miguel. Por que demorou tanto para atender? Ainda está na empresa? Estava trabalhando agora há pouco. Sua empresa não tem humanidade alguma. Estão explorando só você. Não temos escolha. Agora, eu sozinho cuido da live e da seleção de produtos. Também tenho que participar de compromissos sociais. Estou quase virando mestre em gerenciamento do tempo. Que horas já são? Você ainda precisa comer de qualquer forma. Já estou indo. Depois, eu como, com certeza. Vou desligar. Preciso voltar ao trabalho. Alguém está esperando você para comer? Minha mãe. Ela sempre se preocupa que eu pule refeições quando fico ocupado. Vamos. Vá comer. Não deixe sua mãe preocupada. Você não tem medo que os outros vejam? E daí se virem? Querida, o que faz aqui? Eu ia sair para uma reunião. Você não respondeu minhas mensagens. Então vem direto. Aqui. Hoje estive muito ocupado e nem olhei o celular. Tenho que ir a uma reunião. Hoje não posso ficar com você. Aliás, estacionou o carro lá embaixo. Não permitem estacionamento temporário aqui embaixo. Vai levar multa. Precisa tirar agora mesmo. 1 minuto. Não tenho escolha. Tudo bem. Hoje não posso ficar com você. Então vou embora agora. Te vejo em casa. Tudo bem.
Quem é? Entrega de comida. Ninguém aceitou o pedido. O restaurante entregou por conta própria. Você disse que precisava pegar algo no escritório. E era para pegar a entrega, né? Tá com tanta fome assim? O que você acha? Obrigado, Dr. Costa. Cuidado na volta. Dr. Costa está com dor de estômago. Está tudo bem. Fiquei ocupado o dia todo. Não tive chance de comer. Provavelmente de fome. Tudo bem. Então por que não? Vem na minha casa comer algo? Entre, por favor. Dr. Costa. Pode usar isto. É novo. Depois que você veio na minha casa da última vez, comprei quando fui ao supermercado. Obrigado. É melhor trocar de roupa. Tá. Então sente um pouco, por favor. Tá. Tamanho do sapato do Lírio Silva. Depois que você veio na minha casa da última vez, comprei quando fui ao supermercado. Afinal, quem veio? Ele não ouviu, né? Dr. Costa, o que aconteceu? Nada. Quer que eu... Tudo bem, eu mesmo resolvo. Você está bem? Estou bem. A janela está fechada. Talvez esteja um pouco abafado. Vou abrir. Acho que é ali. Está aberta. Sim.
Ontem à noite, eu fiquei acordado e não dormi bem. Estou um pouco tonto. Vou descansar um pouco. Dr. Costa, então descanse. Vou preparar algo para você comer. Ok, desculpe pelo incômodo. O que gostaria de comer? Qualquer coisa, algo simples. Então vou fazer um macarrão leve. Ok. Deixe-me ajudar. Não precisa, não precisa. O macarrão fica pronto em 5 minutos. Melhor você descansar. Ok. Obrigado, Matheus. Obrigado por conversar tanto comigo. Faz muito tempo que não me sinto tão feliz. No futuro, se algo te incomodar, me conte. Não guarde tudo para você. É cansativo. Na verdade, sempre fui muito resistente a falar com outros sobre assuntos de família. Sinto que é como abrir minhas próprias feridas. De novo e de novo. Para mostrar aos outros em busca de simpatia. Mas não quero esconder de você. Um namoro envolve 2. Mas casamento envolve 2 famílias. Embora ainda não tenhamos chegado aí. Quando as pessoas que conheci em encontros souberam da minha situação familiar, todas desistiram. Eu já me preparava para terminar sozinha. Coral, não pense assim. Como uma moça como você terminaria sozinha? Eles não são culpa sua de jeito nenhum. Você já está tão cansada. Não se preocupe. Não ligo para sua origem ou família. Não é? Acabou o vinho de novo. Garçom. Sim, senhor. Traga outra garrafa. Certo. Dr. Costa. Deixe comigo. Certo, obrigado pelo trabalho. Aqui, certo. Preciso atender uma ligação. Alô? Me mande o endereço. Já estou indo. Certo. O que aconteceu? Não se preocupe. Com certeza não sou golpista. Tudo bem, tudo bem. Meu amigo já vai chegar e vai pagar a conta. Certo. Por que seu restaurante é tão caro? Deixe-me explicar. O senhor pediu 3 garrafas do Arlan 2015. O preço da garrafa é 25.099 ienes. 25.999 por garrafa. Sim. Então por que não está no cardápio? Está sim. No nosso restaurante, tudo está com os preços bem marcados. O que foi, Matheus? Nada. Coral. Meu cartão estourou o limite. Não precisa se preocupar. Liguei pro meu amigo. Ele já chega e paga a conta. Posso pagar eu então? Não. Como vou deixar você pagar? Mas escuta. Volta lá, senta e espera. Já resolve.
Ainda está consciente. Carvalho. Chegou. Tome uma água primeiro, para clarear a mente. Veio pagar a conta do seu amigo, né? Sim. Posso ver o recibo? Certo, obrigado. Vocês se conhecem? Não. Certo. Carvalho. Deixa eu apresentar. Esta é a Coral. Coral. Este é meu melhor amigo. Vasco Costa, Dr. Costa. Dr. Costa, prazer. O Matheus sempre fala de você. Ele diz que você é ótimo em litígios. Então você é a Coral. Sente-se, por favor. Preciso te falar uma coisa. Sabe que suas ações já podem ser consideradas suspeitas de atividade criminosa. Dr. Costa, o que quer dizer? Não entendi bem. Não liga, ele só quer te assustar. Ele está te provocando. Ele gosta de brincar. Risco da profissão. Ele vê tudo como processo. Bendo porcaria, você pode ser enganado sem nem perceber. Que porcaria. Por que falar bobagem sem nem beber? Um vinho comum de R$500. Ganha um rótulo novo e é vendido por 26 mil. Com a comissão. Não é pra você. Dr. Costa, é a primeira vez que nos vemos. Não entendo sua malícia contra mim, mas meu afeto pelo Matheus é verdadeiro. E ela é muito boa. Verdadeiro? Considerando que Leonardo Lima aliala você, como advogado, vou te dar uma consulta grátis sobre produzir e vender produtos falsificados. A conta de hoje já é suficiente para te condenar. Que provas você tem? Este vinho é a prova material. Seu registro de transferências com o gerente é prova documental. Não sei do que está falando. Dr. Costa, nem conheço o gerente. Mesmo que o vinho tenha problema, é problema do restaurante. Sou vítima também. Certo. Então somos todos vítimas. Você é vítima, ela não. Acabei de olhar esta taça. Se você bebeu dela, você é a vítima. Então como fala comigo tão lúcida? Além disso, essa mancha de água aqui. Coral. Estou um pouco confuso agora. Ouvi. Ele falando dessa taça. E sobre uma mancha no chão, o que significa? Matheus, eu não. Eu? Diga a verdade. Você mentiu para mim. Desculpa, eu. Você é uma boa pessoa. Coral, aonde você vai? Vá. Espere. Faz tempo que estou ouvindo vocês. Não pense que me engana com isso. Deixa eu falar. Se a conta não for paga hoje, ninguém sai daqui. Fique mais um pouco. Então não vamos sair. Vender falso como verdadeiro já viola o Código Penal. Artigo 140, fraude com que você ameaçou consumidores. Cada palavra sua foi gravada. Não permitimos gravação aqui. Isso é invasão de privacidade. Se quiser, pegue. Todo o conteúdo gravado já foi sincronizado na nuvem. Além disso, se é prova legal ou invasão de privacidade, sei melhor do que você. Mais uma coisa. Acabei de chamar a polícia. Dentro de alguns minutos, a polícia vai chegar. Se tiver algo a dizer, diga diretamente à polícia. Você. Quando você chamou a polícia? Agora mesmo. Antes de entrar no carro. Realmente uma raposa velha e astuta. Você está bem? Perfeitamente bem.
Desde os tempos antigos, heróis sofrem por uma beldade. Cara, agora posso totalmente ser considerado como alguém que abre novos caminhos e agir como herói. Ainda consegue brincar? Parece que você está bem. Estou bem. Só um pouco faminto. Aquela mesa inteira de comida foi comida por aquela garota. A Coral disse que estava com fome, então dei todo o bife para ela. Eu só foquei em beber. Você já comeu? Cutucando a ferida, né? Se tivesse me ligado só 10 minutos depois, eu teria conseguido aquela refeição. Então deixa eu te pagar algo. Depois que a polícia chegar e a gente terminar de depor, vamos fazer um lanche da madrugada. Tá bom. Dessa vez temos que achar um lugar mais barato. Carvalho. Já cansei da amargura do amor. Por que é tão difícil estar num relacionamento? Acho que o que você provou não foi a amargura do amor. Foi a amargura de um golpista. Você, como advogado, caiu no golpe de uma garota de bar. Não sai dizendo por aí que é sócio da Zicum, tá? Qual o problema com advogados? Os advogados não têm sentimentos? Olha, ela é uma mentirosa. Para me enganar. Ela inventou toda uma história. Então, de uma perspectiva inversa, Isso não significa também que ela meio que gosta de mim. ela se esforçou bastante. Acho que você ainda não sofreu o suficiente. Então eu sou só um elo na linha de produção. O que está feito, está feito. Veja pelo lado bom. Então me diz se ela não gosta de mim. Porque ela conversa comigo quando eu digo que estou mal. Não foi você quem mandou mensagem para ela no WeChat? Quando eu disse que queria algo doce, ela até fez para mim. Não foi você que pediu? Então tudo que tenho foi porque implorei. É só desejo meu, né? Qual o problema de implorar? O doce que você pede deixa de ser doce. Deixa de ser gostoso. É doce. Só come. Já que curtiu o processo, não fica remoendo o resultado. Me esforcei tanto nesse processo. Não foi para ter um bom resultado. Você fala de mim tão leve. Quando ouviu ela contar o final do livro, não ficou chateado 2 dias. Semana que vem é véspera de ano novo. Quem quiser trocar presente, entrega no departamento de entretenimento. A gente organiza um sorteio na véspera do ano novo. Ela é tão nova. Como ela vai causar com você? Não estou conversando com você. Pelo menos pergunte a opinião dela. Não precisa perguntar. Ayla não vai com você.
vão. Pai e mãe vão se divorciar. Eu sei. Calma, não chora. Vamos pro quarto conversar, tá? Meu irmão, depois pai e mãe, só vamos poder ter um. Mãe disse que pai vai pro Zeuá. Perguntou se eu quero ir. Não quero ir tão longe. Não conheço ninguém lá. Não quero ir com o pai. Não vou deixar você ir. Sério? Sério. Não chora. Meu irmão, o que é isso? É um presente. É para você. Se eu não tivesse recuado naquela época, o final teria sido diferente. Meu irmão, o caso da senhorita Silva, vai a julgamento amanhã, né? Então vou lá animar ela, dar um apoio. O julgamento está prestes a começar. Como estão as coisas entre vocês dois? Está indo bem. Não precisa se preocupar. Você ainda estava para baixo ontem quando perguntei. Hoje você está bem? O final do romance era o que ela pensava antes. Não representa o agora, muito menos o futuro. Depois de uma noite separados, vejo você com outros olhos. Nada mal, nada mal. O céu está limpo, a chuva parou e o meu irmão está seguindo em frente. E você? Seu professor me mandou suas notas do mês passado. Parece que não foram muito boas. Meu irmão, tenho algo para fazer. Tchau. Só mais uma palavra. Senhorita Silva postou algo no stories do WeChat. Eu dei o meu melhor e lutei sem me conter. Isso também pode ser considerado um bom final.
Acho que o que você disse faz muito sentido, Carvalho. Se você recuar, com certeza vai se arrepender. Mas se a gente lutar por isso, pode ser considerado digno dos nossos corações. Igual a ir ao tribunal. Não importa qual seja o resultado, Apenas faça. Vasco Costa até curte postagens dos outros. Nunca vi ele curtir uma do Almeida. Então ele também dá uma olhada nos stories? Te busco às 7 da manhã de manhã. Essa deve ser a última vez que nos vemos, né? Como o réu não compareceu à audiência, após consultar o autor não concorda com a mediação. Este caso será adiado para julgamento em outro dia. A sentença será enviada por correio para notificar ambas as partes. A sessão está encerrada. Senhorita César, eu realmente dei o meu melhor. O autor insistiu em não aceitar a mediação. Julgando pela situação de hoje no tribunal, o tribunal vai provavelmente apoiar o pedido dela. Certo. Entendi. Vai dar tudo certo, não é, Dr. Costa? Não se preocupe. Se tudo correr bem, recebemos a sentença ainda este mês. Depois publicamos online. Esse assunto pode ser totalmente resolvido. Que bom, então. desculpe te deixar esperando. Meu velho problema. Sempre tenho diarreia depois do tribunal. Parece que ainda precisa melhorar o emocional. Certo, vamos. O inimigo foi derrotado. Podemos voltar e descansar bem. Vamos, vai. Alô, Laura Santos. Rápido, olha o Weibo. A Zizi cometeu suicídio. Muitos internautas acham que foi por sua causa. O que houve? Zizi cometeu suicídio. Há 2 horas antes da audiência, um pedaço de massa frita, 2 ovos, 2 horas antes da audiência, um copo de leite de soja. A massa frita devia estar mais macia. Massa frita e ovos formam 100. Dr. Costa também acredita que dá sorte. Com licença, quero uma massa frita e 2 ovos. No fundamental, sempre pedia massa frita e 2 ovos, dizendo que formam nota 100. No ensino médio, a nota máxima é 150. Política, história e geografia ainda são 100. Além disso, meu 100 também significa 100%. É um sinal para o meu cérebro, para ficar mais disposto e fazer as provas com mais inteligência. Entendeu? Pega isso. Mais inteligência. Eu acreditava nisso e até riam de mim. Quero o mesmo. São para você. Dr. Costa, não vai comer nada? Meu café ainda não chegou. Obrigado. Uma tigela de tofu, um ovo. Quanto é? 25. Ok, obrigada. Bom dia, Mariana Silva. Doutor Almeida. Comprando café da manhã? Sente-se. Vamos sentar ali. Pra você, pra dar uma turbinada no cérebro. O seu.
A propósito, doutor Almeida, posso dar outra olhada nos materiais do caso? Quero reler antes da batalha para me sentir mais segura. Ok, aqui. Pegue você mesma, está na bolsa. Ok. Esse não. Esse é sobre a outra parte. Só aparece uma pontinha. Já viu a diferença? Porque um é mais grosso. Pela cor do clipe. É amarelo, indica fracasso. Então este clipe verde segura nossos documentos? Significa luz verde no caminho. Esperta. Vocês advogados também acreditam nessas coisas? Ou é porque meu caso é meio complicado e precisa de uns amuletos extras? Este caso é mesmo só um caso pequeno. Mas temos um Dr. Costa que atende todos os pedidos da cliente. Ele leu seu post no WeChat ontem, dizendo que você queria um empurrãozinho da sorte. Então ele te deu esse empurrão. Descansou bem essa noite? É sua primeira vez num processo. Ainda está um pouco nervosa? Mas, com vocês dois ótimos advogados me apoiando, e até detalhes como os clipes cuidados, me sinto muito segura. Dormi excepcionalmente bem essa noite. Com essa mentalidade, vamos ganhar, com certeza. Episódio 11. A Poção Mágica do Dr. Costa. Alô, Lúcia? Rápido, olha o erro. Cici Monteiro se suicidou. Muita gente acha que foi por sua causa. O que foi? Quando você ler este post, já terei ido para um lugar sem dor. Adeus, pessoas que amo. Cici Monteiro. E as que me amam. Se suicidou. Não seja impulsiva. Calma. Ainda tem coisa boa pela frente. Pensa em quem te ama. Não faça besteira. Assassina! Sabe o que você fez? Você é uma assassina. Alô? Alô, boa tarde. É o Caio Rodrigues? Foi você que levou o César Carvalho ao suicídio. Tem algo a dizer? É sobre o César Carvalho. O que eu posso ir até você para conversarmos? Seus dados vazaram. Não atenda mais números desconhecidos. Vou correr para o escritório para preparar uns planos de emergência. A gente se fala por telefone. Tá bom. Vamos também. E agora, o que fazemos? Não se sabe o estado do César. Não se desespere. Vê se a gente consegue falar com a família da Cici Monteiro. Pensa bem. Lírio Silva. O Lírio Silva deve estar acessível. Siqueira, Cici Monteiro. Eu sei. Já falei com o pai dela. Se tudo correr bem. Ela já deve ter sido levada para o Hospital do Povo. Como ela? Ela tomou remédio. Mas foi levada para o hospital a tempo. Fica tranquila. Vou lá dar uma olhada. Disse que Cici Monteiro já foi para o Hospital do Povo. Ele está indo para lá. E a gente, o que faz? Vamos primeiro ao Hospital do Povo. Temos que saber logo o resultado. Entra cá. Ok. Obrigada. Amor, trouxe bolinhos de sopa. O que foi? Ela não atendeu. Aconteceu algo com a Mariana Silva. Vou sair. Então vou com você. Não precisa. Você não virou à noite. Descansa. Eu me viro sozinho.
Ok. Cadê seu anel? Tem muita gente nas lives ultimamente. Aí guardei pra não perder. Ok, tô indo. Se cuida! Tô. Me atente, por favor. Como ela está? Qual é a situação? Ela já saiu de perigo. Olha aqui. Tem paparazzi. Vai por outro caminho. Rápido. Responde logo. Por aqui. Aqui. Silêncio, pessoal. Silêncio. Isso é um hospital. Pacientes precisam descansar. Não se aglomere, não faça barulho, ok? Olha, é o Caio Rodrigues? Pessoal! Lírio Silva! Lírio Silva! Rápido, é o Lírio Silva. Rápido, rápido. Pessoal, não atrapalhem a ordem do hospital. Se tiverem dúvidas, Vem comigo que eu respondo. Ok, ok. Sobre a exposição das informações pessoais da Cici Monteiro na internet, ela orquestrou tudo. Criou antecipadamente a imagem de vítima. Fez uma preparação suficiente na opinião pública. E depois fez um grande escândalo no dia da audiência. Ela realmente me valoriza. Está tudo bem. Pequenos problemas. Todos podem ser resolvidos. Você deve descansar cedo nesse período. Não olhe o Weibo por enquanto. Vou levar ela de volta primeiro. Você...
Dr. Costa, talvez tenha que incomodá-lo para me levar para fora. Você fez minha assistente sair como isca. E este hospital é uma área sensível. Não é conveniente eu sair sozinha. Dr. Costa. Obrigada por isso. Cinto de segurança. Célia, Doutor Almeida. se houver alguma ligação perguntando sobre a senhorita Mariana Silva, não responder de forma alguma. Ok. Ok. Entendido. Estou no escritório de advocacia. Vender vinho não é tão fácil. Você precisa encontrar o cliente certo e fazê-lo disposto a pagar, sabe? Tá, já chega. Vou desligar. Encontrar o grupo de clientes. Olá, no escritório de advocacia. Você está falando comigo? Desculpe, não compramos vinho. Eu pareço um vendedor de vinho. Então, posso perguntar qual processo você precisa abrir vindo ao escritório? Não é só abrindo um processo, eu. Então, o que você está fazendo no escritório de advocacia? Já vi muitas pessoas como você que vendem vinho de forma indireta. Se não tiver mais nada, é melhor sair logo. Você pode fazer da maneira fácil ou pela difícil. Qual você prefere? Você já comeu tofu? Tofu parece com cérebro. Por que você não come um pouco? Que reação exagerada. Você já foi enganado antes, não foi? Por dinheiro ou por sexo? Você foi vendido e contou o dinheiro, né? Tá dizendo que meu cérebro é tofu? Sim. Escuta, hoje não tenho tempo. Se não, eu ia querer conversar bem sobre isso. Toquei na ferida, foi? Olá. Queria saber se o Dr. Vasco Costa está. O Dr. Costa não está hoje. Como você conhece o Vasco Costa? Quem eu conheço não é da sua conta. E o Dr. Leonardo Lima. Como você me conhece também? Quem é você? Leonardo Lima. Sou eu. Você. Qual, Leonardo Lima? Qual Leonardo Lima você está procurando? Só tem o Leonardo Lima neste escritório. Sou eu. Você teve um encontro às cegas com a Mariana Silva. Afinal, quem é você? Como você conhece a Mariana Silva? Sou a melhor. Amiga. Melhor amiga? Melhor amiga. Olá, olá. Olá, melhor amigo. Olá. Muito prazer, sim. Desculpe, agora mesmo. Agora mesmo não fiz de propósito. Não quis parar você de propósito. Também não falei de propósito. Não esperava que você, Dr. Almeida, fosse tão puro e bondoso. Eu também não esperava que a melhor amiga fosse tão graciosa e elegante. Então, o que você veio fazer? Estou procurando Mariana Silva. Ela sumiu. Mariana Silva e Vasco Costa estão no hospital visitando Cici Monteiro. Você deixou ela ir ao hospital. Tem paparazzi no hospital? E se ela estiver em perigo? Acalme-se. Já controlamos a opinião pública. Além disso, ela está com Vasco Costa. Como poderia estar em perigo? Me diga, como podemos falar com a Mariana Silva agora? Bem, se você não se importa, pode me adicionar no WeChat. Eu te aviso se acontecer algo. Tá. Tá. Então, você é direto. Se vocês não lidarem bem com isso, se falharem em proteger minha Mariana Silva. Quando eu voltar, eu... Não me do WeChat. Pega leve. Não vou pegar leve com você. Tá. Enfim, vou te manter informado. Aconteça o que acontecer, tá? Valeu, então. De nada. Se cuida. Se cuida, senhora. Nome do WeChat. Flores na riqueza. Flores na riqueza. Não espalhe isso. O nome realmente não combina com a pessoa. É melhor mudar. Senhor Monteiro? Pai de Cici Monteiro. Você é a senhorita Silva. Eu sou o pai da Cici. Eu queria falar sobre a Cici. Olá. Pode falar diretamente comigo. Sou o advogado da Escareteia Silva.
Sinto muito, senhorita Silva. Nós causamos transtorno a você. Peço desculpas em nome da Cici. Como pai, também devo me desculpar com você. É porque, normalmente, negligenciei orientação e cuidado com ela, que levou a esta situação que temos hoje. Senhorita Silva, gostaria de saber se podemos falar em particular. Só hoje recebi o relatório diagnóstico da Cici, confirmando que ela sofre de um transtorno psicológico grave. No dia a dia, ela também tem comportamentos paranoicos e extremos. Eles não são apenas contra você. Claro, ao dizer isso, não quero despertar sua simpatia ou compreensão. Só acho que você merece essa explicação. Obrigada. Já estou ciente do seu pedido de desculpas e indenização. Além disso, gostaria de lhe compensar por danos morais. Ou você precisa de outra compensação? Só espero minimizar ao máximo o impacto deste assunto e que a minha vida e a do Lírio Silva voltem logo ao normal. Com certeza. Dr. Costa, obrigada por isso. Olha, até as folhas já estão todas amarelas. Por que ela ainda te chama de Dr. Costa? Você não sabe que a pessoa no romance dela é você. Ou você não se atreve a tocar no assunto? Você e a Cici Monteiro têm um relacionamento profundo. Sobre o real motivo da tentativa de suicídio da Cici Monteiro, está realmente ligado à disputa de reputação com Mariana Silva, ou ao envolvimento emocional com você? Senhor Monteiro. Você também é tão teimoso. O assunto de hoje não era para você se apresentar e resolver. Eu prometo a você. Vou cooperar com o Siqueira para esclarecer toda a verdade, quando for necessário. Também podemos revelar a condição médica dela. É um pouco presunçoso, mas gostaria de perguntar ao Sr. Monteiro. Como encontrou este lugar hoje à noite? Minha memória é muito ruim. Quase esqueci a coisa mais importante. Senhorita Silva. Encontrei seu endereço no caderno da Cici. Não sei se ela tem outros comportamentos extremos. Para sua segurança, recomendo que não fique aqui temporariamente. Quanto às despesas decorrentes, estou disposto a cobrir todas. Aqui. Obrigada. Obrigado. Que tal arrumar algumas coisas e ficar na minha casa? Tenho viagens marcadas para o mês que vem e não estarei em casa. Além disso, a segurança lá é muito boa. Pessoas de fora não conseguem entrar. Não se incomode. Vou ficar na casa da Lúcia. A senhora Lúcia é próxima de você. E é sua editora. Também não acho a casa dela segura. Então, vou ficar na casa dos meus pais. Suas informações pessoais vazaram muito. Com pais e amigos é a mesma coisa. De fato. Então venha comigo. Não. Você acabou de aparecer na mídia hoje. Ir para sua casa torna mais fácil ser notada. É melhor eu ficar num hotel? Esqueça, Thaís. Pela minha experiência, se alguém quiser investigar você,
Não importa o hotel, eles descobrem. Então venha para o meu apartamento. Tem um apartamento aqui perto. Segurança não é problema. Seu apartamento? Sim. Alô? Meu irmão, a Cici Monteiro acordou. Entendi. O Dr. Almeida contou. A Cici Monteiro tá bem agora, né? Sim, ainda bem que ela está bem. Que sorte, hein? Já está em casa? Em casa pode não ser seguro. Ainda não. Entendi. Onde você está então? Está no motel. Sozinha e está segura. Precisa que eu fique aí com você agora? Bem, talvez seja melhor eu. Eu dirigi a noite toda. Cara! Mariana Silva, você realmente conseguiu. Fala baixo. Não é o que você pensa. Não. Espero que seja exatamente o que eu penso. Poderia ser o Vasco Costa, hein? Ele vai dormir aí hoje. Tá bom, chega. Depois eu te conto. Vou desligar. Dr. Costa. Eu? Vou para o hotel do outro lado da rua. Ficar no hotel é mais seguro para mim. Estou causando muitos problemas. Tudo bem. Já reservei o quarto. Bebe um pouco de água. Obrigada. Sente-se no sofá. Time for your meal. You... Lawyer Shu. You brought the cat over? Cross-border pet transport must be quite troublesome. Not really. There are pet relocation companies. It's kind of convenient. Meow. You've had a long day. Rest for a while. I'll go make dinner. Thank you. Feeling better. Fayside. You went out to handle matters. Under whose matters? Who unused? You've even ended up in the emergency room. Yet, it's not as worthy of your concern and your guilt as air enduring a few scoldings. Cici. There is no one in this world worth you, hurting yourself to punish the other person. But it worked. Just like when I was little. There were always only me and my nanny at home. I could only use cold water to drench myself until I caught a cold. So that my father would come home. Only then would he, heartbroken, warm my hands and say, "You shouldn't just focus on work." And say he was sorry to me. Aren't you the same me? How long has it been since you've listened to me earnestly talk like this? Back in high school, it was you who said, if in the future, in Sioux City, I couldn't find anyone to talk to, I can share my life and my thoughts with you, right? Cici, as your friend, I'm very willing to listen to your sharing. But I can't respond to you every single moment.
You have my work, my life. And the person you like. Why? Why do you like her so much? What exactly is so good about Huan Yu? Do you know how she dealt with me? Do you think she's some kind of pushover? Huan Yu didn't do anything that wronged you. You were the one in the wrong in this matter. She wasn't dealing with you. She was just using legal means to protect herself. Então me esquece. E o que ela te faz? Ela não corresponde aos seus sentimentos, mas te monopoliza. Por que ela faria isso? Ela nem sabe que eu gosto dela. Que monopólio é esse? Todos esses anos? As vezes que a vi contam-se nos dedos. Mas você ainda só vê ela. Eu te conheci primeiro. Eu já tentei tanto ser como ela. Por que você não vê a minha dor? É justamente por ver sua dor que quero que se liberte. Você já é ótima. Não precisa mudar por ninguém. E muito menos imitar alguém. Se for assim, você gostaria de mim? Mesmo que não seja eu, você ainda vai encontrar alguém que te ame. Não quero mais ninguém! Me desculpe. Estou te implorando. Você poderia parar de gostar da Mariana Silva? Poderia, por favor, não trabalhar? Poderia, por favor, não cantar? Poderia, assim, passar mais tempo comigo? Tudo bem? E se eu disser que não posso? Então não sei o que mais posso fazer. Comigo mesmo. E com a Mariana Silva? Já pensou que o que sente por mim não é amor? Então o que é? Eu só quero ficar com você. Eu morreria por você. Isso não se chama amor. Pelo menos eu acho. Que gostar de alguém não é coagir moralmente. Nem ameaçar quem a pessoa ama. Agora você me odeia? Não é ódio. É decepção. Eu te considerava um amigo. Por isso te tratei com gentileza. Isso não é amor. Nem que nossas vidas estarão ligadas para sempre. Essa vontade de me controlar e possuir. É só porque você está doente. Trata esse direito. Não! Usar a si mesma como moeda de troca só machuca quem te ama de verdade. Quanto a Mariana Silva. Se não fosse por você, eu não teria chance de procurá-la. Não, não. Se você ainda quiser fazer algo, não vou medir esforços. Não vou fazer mais. Não vou fazer mais? Não vá atrás dela? Não procure ela. Não imaginei que o Dr. Costa fosse tão habilidoso com facas. Achei que mãos, tão preciosas como as suas, raramente tocavam uma tábua de cortar. Preciosas? Não dizem que mãos que tocam piano devem ter seguro? O fato de eu saber tocar piano também foi publicado online? Sim. A reportagem dizia que o senhor toca piano muito bem e tem grande talento musical. Pensei que soubesse por causa do piano aqui. Erro meu.
foi, Dr. Costa? Nada. O alarme de fumaça deste prédio é bem sensível. Uma vez disparou sem querer e o prédio inteiro alarmou. Uma dor de cabeça. Você cozinhava sempre quando morava nos LUA? Nem sempre. Cozinhar é uma forma de aliviar o estresse para mim. Cortar os legumes, colocar na panela. Refogar, tirar do fogo. Todos os passos são fixos. É como conduzir um processo, mas com intensidades e temperos diferentes. Você cria sabores diferentes. É como, durante um processo judicial, pode haver surpresas boas e sustos. E se for um susto? Se for controlável. Tente não repetir os erros do passado. Se não for controlável, então descarte. Não se culpe pela falha do pimentão. Dr. Costa, além de analisar casos, é a primeira vez que te ouço falar tanto. É estranho? Não. É uma surpresa agradável. Não um susto. Mariana Silva, está trocando amizade por homem. Você desligou na minha cara. Que tipo de poção mágica o Dr. Costa te deu? Doutor Costa, será que posso ajudar em algo? Tudo bem. Só descanse na sala. Vou preparar mais uma tigela de sopa. Ok, obrigada pelo esforço. Por que você gosta tanto dela? O que a Mariana Silva tem de tão especial? Quando eu testei, não deixei cair. Você viu com seus próprios olhos. Como isso rachou de repente? Tá de brincadeira? Já estava rachado. Que provas você tem? Não tem câmera aqui. A câmera está quebrada. Então, o que você sugere que eu faça? Vejo que você é estudante. Vou assumir um pequeno prejuízo. Pague apenas 3.000 yuan. 3.000 yuan? Meu custo de vida mensal é pouco mais de 1.000. Não me interessa. Se não quiser pagar, vou chamar a polícia. Espera, eu? Então chame a polícia. A moça tem razão. Se não pagar, chame a polícia. Este violão usado está na loja há muito tempo, né? Quantas pessoas você já enganou? Com essa rachadura que ninguém sabe a idade? 3.000 yuan. Já configura estelionato. Devemos mesmo chamar a polícia. Do que você está falando? Não entendi. Tudo bem se não entendeu. Deixa o policial traduzir para você. Se não quer comprar, esquece. Não cause problemas aqui. Fora! Fora! Obrigada, veterano. De nada. Quer comprar um violão? Não. Só vim dar uma olhada. Siqueira! Feliz aniversário! Que você se torne quem você sonha ser. Como soube do meu aniversário, veterano? Estava nos seus dados da entrevista. Mas isso é valioso demais. Não posso aceitar. Foi vaquinha. Cada um deu um pouco. É, só leva. Leva. Assim também não. Pode levar. Como protagonista do nosso musical, não teria um violão bonito? Além disso, tem uma gravação, não dá pra trocar. A Mariana Silva procurou por essa inscrição por um tempão. Abre logo pra ver. Abre e vê. Abre logo pra ver. Abre.
A estrada à frente é longa e brilhante. Irmão. Tá bem? Você estava viajando ali por um tempão. Irmão. Ainda tá preocupado com a história da Cici Monteiro? Na minha opinião, alguém que te impede de correr atrás dos seus sonhos simplesmente não merece sua preocupação. Eu tava pensando na primeira pessoa que apoiou meus sonhos. Quem? Felipe, tem alguma garota que você gosta? Sim. A segunda protagonista daquela série do mês passado. Qual era o nome mesmo? Digo, hipoteticamente. Se a pessoa que você gosta tem alguém de quem gosta há muito tempo. E depois de anos separados, eles se reencontram. Você queria apoiar a felicidade dela. Então escolheu continuar escondendo seus sentimentos. Mas depois de um tempo, você descobre que eles ainda são só amigos. Talvez ela não goste mais dele. Então, o que você faria? Claro que iria atrás dela. Mas e se falhar? Aí não seriam nem mais amigos. Tenta que a sorte pode mudar. Na pior, se falhar, começa de novo. Irmão, por que tá me perguntando isso? Só curiosidade. Mano não tá afim de alguém, né? Eu não posso. Como vão as coisas na casa do Dr. Costa? Se estiver desconfortável, me avise. Eu vou te buscar. Deixa comigo. Pode me ajudar com os talheres. Obrigada. E a colher de sopa. Tanto tempo sem responder. O que ela está fazendo? Saí com pressa e esqueci o elástico de cabelo. Quer mais um pouco? Mariana Silva? Trocou as amigas por homem? Que poção mágica o Dr. Costa te deu? Aqui. Para mim, chega. Tudo bem. Quanto ao lençol, edredom e travesseiros, troquei todos por novos para você. Pode ir ao quarto ver se está faltando mais alguma coisa. Ótimo. De jeito nenhum. Hoje já aconteceu uma coisa dessas. Se ele se aproveitar dela num momento difícil, não seria coisa de canalha. E se ele for mesmo?
Prezados veteranos, sou o novo aluno Lírio Silva. Vim para a entrevista do Departamento de Artes. A seguir, tocarei violão e cantarei uma música de minha autoria. Infinito. Não fique nervoso. Finge que somos todos fãs no seu show. Luz das estrelas a galopar, acende o desejo jovem e sem par. Se meu coração sobe e desce, do chão ao vale ele atravessa. Caos medir com meus dedos, mas a distância dos sonhos é imensa. Que tempo horrível. Está chovendo tanto. Por que minha mãe ainda não chegou? Ele não trouxe guarda-chuva. Ele acharia muito estranho se eu o convidasse para dividir o meu. Afinal, para ele, a gente nem se conhece. Mariana Silva, você não trouxe guarda-chuva. Que tal dividir o meu? Não precisa. Tenho que ir a outro lugar. Além disso, essa chuva deve passar logo. Você vai na frente. Então vou indo. Mariana Silva. Tchau. Tchau. Tempo bom. Tempo muito bom. Chuva. Nas lembranças de antigamente, continue caindo mais um pouco. Nas lembranças de antigamente, pera depois, tá? 写下的句点，路过多少个日月，没有言语的离别，朦胧视线的边缘，风吹散过往的碎片，思绪弥漫眼前，凝结成云烟，随即无声飘远。记忆的每一篇，已泛黄的昨天，翻过枝叶，你却印在每个故事背面，不停在浮现。你带着闺女儿，妈妈，老天啊！希望我妈回来已经是我10分钟前的愿望了。现在可不能作数了呀！哎呀，闺女儿，等久了吧？没事没事。妈妈去车站没看到你啊，就知道你被困在学校了。走吧，啊！哎，这不许欢送吗？哎，曲老师，你也没带伞啊？啊。要不跟老师一块走吧？伞虽然小点，我们3个人挤挤行不行啊？啊，不用了，老师，我在等人。家里有人来接是不是？嗯。行，那我们走吧啊！哎，你自己啊，这个作文啊，上心啊，听到没？走。老师再见。哎。道破的痴恋，是最孤独的缱绻，怎么在这长夜难眠？思绪弥漫眼前，凝结成云烟，像你还未走远。
Dr. Costa, acabei de verificar o quarto. Está tudo bem. Ótimo. Também terminei de limpar. Então vou indo. Dr. Costa, obrigada pelo que aconteceu hoje. Não pense demais. Durma bem esta noite. Não olhe o celular. Boa noite. Boa noite. De que lado ele costuma dormir? De qualquer forma, essa roupa de cama é nova. Apenas leve como se estivesse num hotel. Alô? Alô? Mariana, você está bem? Estou bem. Você não respondeu à mensagem. Fiquei um pouco preocupada. Que bom que você está bem. Que bom. Desculpe por isso. Estava me arrumando e não vi. Você está na casa do Dr. Costa, certo? Então, o Dr. Costa ainda está com você? Não. Ele foi para um hotel. Você tem algo a dizer ao Dr. Costa? Não. De repente pensei numa questão jurídica e queria perguntar a ele. Se ele não está, deixa pra lá. Esquece. Eu tenho o WeChat dele. Se você tiver alguma dúvida, posso mandar mensagem e perguntar. Não precisa. Não precisa. Descanse bem. Descanse bem. Tchau. Dr. Costa, eu pago sua diária do hotel esta noite. Não precisa. Vá dormir cedo. Eu durmo tarde. Me ligue se precisar de algo. Boa noite. É surpreendente que o Vasco Costa saiba dizer boa noite. Boa noite. Descanse bem. Respostas instantâneas? Por que parece tanto com aqueles protagonistas perfeitos que nunca deixam as garotas encerrarem a conversa? Esse distante e inalcançável foi substituído por outra pessoa hoje? Pensando demais de novo. Dr. Costa, você tem remédio para a febre em casa? Quem é?
Quem é? Mariana, sou eu. Doutor Costa, o que faz aqui? Fiquei preocupado com você. Não é nada grave. Só me diga onde está o remédio. Já basta. Eu trouxe mais. Que febre alta. Não é nada. Sente-se no sofá. Tá. Aqui. Vou medir sua temperatura primeiro. 39 graus. Deveria levá-la ao hospital. Não precisa. Já é tão tarde. Provavelmente só preciso tomar remédio, dormir e ficarei bem. Além da febre, sente mais algum incomodo? A garganta está um pouco dolorida. Sinto um pouco de frio no corpo todo. Só isso. Aqui. Cubra-se com o cobertor. Obrigada. Vou pegar água quente. Aqui. Obrigada. Tome um remédio para a febre primeiro. Aqui. Beba mais água. Vou pegar outro envelope de remédio. Mariana. Mariana. Tome o remédio. Vamos, acorde. Tome o remédio. Quanto tempo já passou? Quanto tempo já passou? Mariana Silva. Olhei para a linha do amor na minha mão. Olhei para a linha do amor na minha mão. Olhei para a linha do amor na minha mão. Tome o remédio primeiro. Como eu desejo. Outra linha cheia de emoção cruzando o ar. Emoção cruzando o ar. Vamos lá. Eu sempre encontro motivos para fazer um desejo que você não sabe. Para fazer um desejo que você não sabe. Vamos, só mais um gole. Eu espero que, se ao menos eu pudesse continuar a história pausada do passado. Já basta ter perdido você uma vez. Agora ainda podemos voltar. Como eu serei? Depende completamente da sua preferência. Seja distante ou gentil. Tendo perdido você uma vez, posso ouvir você dizer que na verdade valoriza o passado. Você dizer que na verdade valoriza o passado. Quero levar você de volta para o quarto. Que do começo ao fim tudo bem. Você só deseja segurar minhas mãos. Conto os dias nos dedos. Faz muito tempo que não nos vemos. Falando de nós, finalmente nos atualizamos. Os desejos estão lá há muito tempo. O prenúncio, como esperado, percorre o caminho sinuoso.
para um final feliz. Perder você uma vez já basta. Ainda podemos voltar atrás. O amor serei. Depende totalmente da sua preferência. Seja distante ou gentil, tendo te perdido uma vez, posso ouvir você dizer que realmente valoriza o passado. Que poção mágica. Você dizer que realmente valoriza o passado. Não fale bobagem. Esperamos a confluência do amor. Sei que tem seguro. Se pudéssemos recomeçar. Eu parei. Mas se a história pudesse ser mudada. Se a história pudesse ser mudada, me apaixonando por ele há muito tempo. Você estaria esperando eu voltar. Perder você uma vez já basta. Se ao menos eu fosse sua, como serei? Depende totalmente da sua preferência. Seja distante ou gentil, não de ter perdido uma vez. Posso sentir que você segura minha mão firme, que esteve esperando por você, para que quando eu passar pela multidão, eu saiba que te seguro. Você poderia, por favor, se apaixonar por mim mais uma vez? Sapatos, cadê os sapatos? Bom dia, Dr. Costa. Você acordou. Porque está sem sapatos? Eu não achei meus sapatos no quarto. Espere um momento. Os chinelos estão perto do sofá. Então ontem... Calce os sapatos primeiro. Obrigado, Dr. Costa. Obrigado por me carregar para dentro ontem. Um escritor é um escritor. Sabe mesmo escolher as palavras. De nada. Vamos medir sua temperatura de novo. Sente-se. Dr. Costa, isso é... Um relatório sobre a eficácia do antitérmico. Você acredita nisso? Vou tomar banho primeiro. Tá. Não dá pra ficar aqui assim. Preciso achar um lugar pra sair logo. Lúcia, sabe de algum lugar bom?
Queria alugar algo temporário. Não estava bem na casa do Vasco ontem? Com medo de perder o controle sozinhos os dois. Amigão, me ajuda. Tá, vou perguntar. Se souber de algo, te falo. Amigão. Tá ocupado? Sim, escolhendo produtos. Tá mexendo muito no celular. Seus ombros devem doer, né? Ontem falou que o pescoço doía. Miguel. Empresta o RG. Pra que o RG? Pra casar. Claro. Esta lei de se casar, sem certidão de nascimento, ainda não foi aprovada, amor. Anda logo. Tá, vou pegar. Anda. Rápido, me dá isso. Alô? Alô? Seria o Sr. Miguel Santos? Sim, quem é? Sr. Santos, olá. É a recepção do Hotel Dashing. O quarto 6002 ainda não fez check-out. Não vou comprar casa. Muita ligação falsa. Tem mesmo muitas ligações falsas. Baixa o app antifraude. Tá, vou trabalhar. Tchau. Senhora Costa, pode vir para a vistoria do carro hoje à tarde. Oi, amor. Onde você está? Acabei de me lavar. Tô me arrumando pra ir trabalhar. A recepção do hotel ligou dizendo que não fez o check-out. Fiquei preocupada. Achei que algo aconteceu. Tudo bem? Te vejo na empresa depois. Te vejo na empresa. Alô? Alô? É o Sr. Miguel Santos. Sim, quem é? Sr. Santos, olá. Aqui é da recepção do Hotel Dashing. Seu quarto, 6002, ainda não foi liberado. Não estou comprando casa. É tanto golpe por telefone. Noite passada? Está acordado? Como está na casa do Dr. Costa? Dr. Costa, preciso responder um WeChat. Estou indo muito bem. Não precisa se preocupar. Sobre aquela questão legal que você falou ontem, é grave? Vou perguntar pra ele por você. Não precisa, já está resolvido. E quais são os seus planos para hoje? Vou procurar casas novas. Está pensando em se mudar? Sobre aquele assunto com a Cici Monteiro, não sei quando isso vai ficar totalmente resolvido. Não é legal ficar incomodando o Dr. Costa. Então acho que seria mais conveniente me mudar. Deixa comigo. Vou achar um lugar para você. Acho em um dia. Não precisa ter tanta pressa. Você está com o Dr. Costa.
Coma primeiro. Vai esfriar daqui a pouco. Os pãezinhos de creme ainda são quentes. Toma, pega um. Precisa disso? Obrigado, eu me sirvo. Seu rosto ficou um pouco vermelho. Está com febre de novo? Você teve febre? Não, não. Isso foi ontem. Já estou melhor hoje. Você foi ao hospital? Eu te levo. Não precisa. Ouviu? Não precisa. Não precisa fazer cerimônia comigo. Não é cerimônia. Só acho que já estou bem. Coma devagar. Tome um pouco de leite. Então me ajuda a devolver. Obrigado. Tá. Vamos. Estou pensando se isso conta como violação dos meus direitos de privacidade. O professor vazar minhas notas sem permissão. Outra prova mensal está chegando. Hoje é dia de troca de presentes. Que presente você entregou ao departamento de entretenimento? Não esconda, eu já sabia. Sabia o quê? Acha que pode esconder seus truquezinhos de mim? Entrega. Entregar o quê? Vamos almoçar. Não é que eu esteja te criticando. Pela nossa relação, tem algo sobre você que eu não sei? Todo mundo está com 17 ou 18 anos, a idade em que o primeiro amor floresce. Não fale bobagem. Como estou falando besteira? Tá, não vai admitir, né? Então deixa eu te perguntar. Por quê? Tudo parece normal esses dias, quando você está com os outros. Mas quando está comigo, você fica estranho e desconfortável? É óbvio que não é normal. Tá bom. Então vou te contar. Olha, qual o problema de alguém te mandar uma carta de amor? Carta de amor? Sai fora. João, o que você está fazendo? Me conta logo. De que turma é a garota? Eu conheço? Para de ser tão intrometido. Me conta logo. João. Ayla, escuta, isso é minha privacidade. Isso mostra que me importo com sua vida. Diretor. João! Vamos. Volta aqui. Você volta! O portão de trás está trancado. Só dá pra pular o muro. Se conseguir pular, aí você é bom mesmo. Você... Não me subestime. Tá ouvindo? Vai. Você me ajuda a subir. Eu te ajudar? Você me ajudou a subir? Vou contar até 3. 1, 2. Não atrase minha refeição. Que chato. Não fica bravo. Você acabou de se recuperar da febre? Não precisa procurar um lugar com pressa. Só estou dando uma olhada primeiro, para ver. Se tem algum adequado. Acabei de ver alguns bem bons. Sério? Então vou te ajudar a avaliar. Do ponto de vista de um advogado.
Você. Senhor. O que está fazendo? Joguei uma coisa fora. Você viu? Se eu catar, é meu. Vai pegar. Do que está falando? O que está fazendo? Você. O que quero é esse papel. É meu pilar espiritual, um grande escritor me deu. Pilar espiritual não enche barriga. Só pilar físico enche barriga. Que bobo. Bobo? Este apartamento. O prédio é muito velho. Olha, o banheiro, a cozinha, esses canos estão bem ruins. Provavelmente, ao consertar ou trocar, vai dar problema. Este apartamento. O locador e o dono não são a mesma pessoa. Deve ser um sublocador. Se houver disputa entre o sublocador e o proprietário, seus direitos não serão protegidos. Esse aqui. Dr. Costa, acho que este não tem os problemas que você falou. Decidi que vou dar uma olhada. Sem pressa. Deixa eu ver melhor. Realmente não está ruim. Então, marco com o dono para visitar. Não precisa. Eu mesmo posso ir. Não vou tomar seu tempo. Estou com jet lag. Meu horário de trabalho é à noite. Além disso, para discutir o contrato. Trazer um advogado é mais seguro. Tá bom, obrigado. De nada. Por favor, entre, por favor. Certo, obrigado. Obrigado. A segurança aqui é boa. O porteiro também parece responsável. Porém, o aluguel deste apartamento, comparado a outros, é um pouco mais caro. Talvez esperemos mais um pouco e vejamos se surge um com melhor custo-benefício. Afinal, é urgente. Vamos ter de ceder no custo-benefício. O que estamos vendo é um prédio residencial de médio porte. A planta, a luz natural e tal são bem boas. O estado do apartamento também parece bom pelas fotos. Além disso, é alugado direto com o proprietário. Seria ótimo se o proprietário fosse gente boa. Como é o sol da manhã nesse apartamento? Veja você mesmo. E o isolamento acústico? Ouça você mesmo. Então, quanto é o aluguel mensal desse apartamento? Não está tudo na internet? Nada de pechincha. Tá, vamos embora por enquanto. Obrigado. O tom desse proprietário parece que eu devo dinheiro a ele. Talvez você deva a ele um relacionamento em potencial. Olha. Senhor, com licença, precisa de um mês de calção e pagar 3 meses de aluguel de uma vez. Claro, senhorita. Posso ver o apartamento à tarde? Pode vir quando quiser. Senhorita, meu apartamento é alugado para mulheres solteiras. Só tenho medo de casais jovens como vocês, que podem brincar sem limites. Você não me disse hoje de manhã que se enquadrava? Que história é essa de casal jovem sem limites? Tá na cara que você está com peso na consciência e quer uma desculpa, hein? Desculpe, eu comecei um namoro hoje de manhã. Então aluga quando estiver solteira de novo. Eu guardo pra você. Obrigada. Quem sabe na próxima vida. Tá, vamos. O Vasco Costa anda muito estranho esses dias. De repente, ele está me tratando super bem. Ontem ele só estava falando mais. Hoje ele até falou diferente. Dr. Costa. Sem ofensa, mas tenho uma dúvida. Tudo bem. Você está... Digo. Seu corpo foi possuído por outra pessoa? Sinto muito. Foi presunção minha. Falei sem pensar. Este apartamento não serve. Vamos procurar outro. Vamos.
Estamos perto da Universidade Eng? Só de passagem. Quer dar uma olhada? Não precisa se incomodar. Vamos ver o próximo. Doutor Costa, sinto muito mesmo. Meu celular descarregou, aí não avisei que estava bem. Eu... Tá tão na cara que eu quero. Nada. Sou eu que estou querendo. Olá. Chá de leite, 2 feijões. Obrigada. Bem doce, sem chá, leite de soja, só feijão vermelho, sem feijão verde. É você mesmo, moça? Seu gosto não mudou nada. Ainda se lembra de mim? Não lembro bem do seu rosto, mas reconheço o seu gosto. Esse moço bonito é novo. Não é o que veio antes. Acho que você está enganada. Como assim? O que vinha antes? Virou uma estrela. Ele ainda aparece de vez em quando. A equipe dele pede centenas de chás. Ele veio outro dia e pediu exatamente o seu gosto. Mas naquela vez foi só um copo. Tão bonita se aparecer com ele na tela. Vai fazer sucesso. Senhor, sua limonada está meio azeda. Pra mim, tudo bem. Só um pouco de limão, não muito azedo. Aproveite. Obrigado. Não esperava que achar um lugar fosse tão complicado. As coisas se acertam com calma. O maior erro ao negociar contratos é a pressa. Se correr, é fácil te passarem a perna. Dr. Costa, vou ter que incomodar por mais uns dias. Tudo bem. Deve estar cansada de procurar casa. Sente no sofá e descanse. Venha brincar com a nossa mocinha. Miau. Cuidado para não se arranhar. Dr. Costa, ainda não sei o nome dela. Mini. Sim, é uma gata estrangeira. Em Roma, como os romanos, pode dar um nome brasileiro também. Eu dou o nome. Você é tão animada. Vamos te chamar de Bia. Seja uma gatinha forte e saudável. Está bem? Bia. Tá bom? Parece que ela gostou. Bia. Vem cá. Sem pressa. Dr. Costa, não imaginei que depois de tantos anos ainda gostasse mais de gatos laranjas. Não me diga que as notícias também. Falam que eu gosto de gatos laranjas. Não. Eu soube pelo Dr. Almeida. Eu cheguei a comentar isso com o Dr. Almeida? Provavelmente. Talvez você não lembre. Dr. Costa está com fome? Tudo bem. Então vou preparar algo para você. Não. Preciso achar um lugar. Achar um lugar rápido. Achar um lugar. Não posso mais ficar aqui. Este restaurante tem uma ótima reputação.
Reservei. Te levo amanhã. Sabe que vai ser promovido? Já agradecendo antes, hein? Que promoção? Com quem você fala tão feliz? Um colega falando de trabalho. Por que não secou o cabelo antes de sair? Seco depois. Diretor de criação. Salário anual mais ações. Que tal? Fico com você não por cargo ou salário. Minha carreira também está indo bem. Não quero depender de você. Você tem chegado cada vez mais tarde. Antes, nunca passava a noite fora. Querido. Andei um pouco ocupado ultimamente. Não fique bravo. Mas agora é diferente. Fui promovido. Quando? Faz pouco tempo. Eu ia esperar a nomeação final. Para te surpreender. A chefe Silva da sua empresa te valoriza? Mais ou menos isso. As noites viradas vão ser recompensadas. Chega! Parabéns, Miguel. Vou secar meu cabelo. O jantar está pronto. Acabei dormindo sem querer. Você parece bem cansado. Lave as mãos primeiro e jante. Descanse hoje. Passei no shopping ontem e comprei de passagem. É para mim? Você esqueceu o prendedor de cabelo, né? Sim. Isso é muito caro. Então só você pode fazer certas coisas e eu não? Dr. Costa, quando eu te dei aquele presente, eu tinha um bom motivo. Eu não tenho um? Então... Feliz Ano Novo adiantado. É um bom motivo? Obrigado. Coloque primeiro. Vai ser mais prático na hora de comer.
Olá, você tem uma encomenda. Olá, você tem uma encomenda. Encomenda? Tem certeza que é para mim? Você é o Sr. Vasco Costa, certo? Sim. Sou do serviço de entrega local. O cliente pediu a entrega hoje à noite e você deve assinar pessoalmente, dizendo que é uma surpresa para você. Que tipo de surpresa? Surpresa! Oito horas atrás, senhorita Silva, por aqui. 8 horas atrás. Este apartamento é um espaçoso, pronto para morar, raro de encontrar. 8 horas atrás, dentro do segundo anel viário do centro. Móveis e eletrodomésticos, de marcas internacionais de primeira. Muito bem conservados. São 3 quartos, cada um com banheiro. Custo-benefício imbatível. Então, quanto custa este? 4 mil. Quanto? Se achar caro, ainda dá para negociar. Ainda podemos conversar. Pelo que sei, apartamentos do mesmo tamanho e layout neste bairro. O aluguel gira em torno de 18 mil. Mas este apartamento, o proprietário mora no exterior. Móveis e eletrodomésticos parados muito tempo podem estragar fácil. Então o inquilino também faz a manutenção. Por isso o preço baixo. Faz sentido. Entendi. Certo, obrigada. Entro em contato se precisar de algo. Senhorita Silva. Obrigada. Se tiver alguma dúvida, pode nos falar. Não. Senhorita Silva. Vamos ver outros também? Meu irmão. O corretor disse que o cliente não quis nenhum apartamento. Que casa você escolheu? Meu irmão, olha. Sobre as áreas verdes, reforma, altura, luz, ventilação. Considerei cada detalhe conforme suas instruções. Seu nota 10. Nada mal. E o preço? 4 mil. Realmente não entendo. Quem resiste a esse preço? O que há de errado hoje? Tratam o dinheiro como lixo. Então você trabalhou muito mesmo. Obrigado pelo elogio. O prazer é meu. O prazer é meu. Meu irmão, já empacotei quase toda a mercadoria. Vou chamar para alguém vir buscar. Ah, ok. Espera aí. O que foi, mano? Quer acrescentar mais alguma coisa? Envie isso também. Isso é grande demais. Dá para entregar isso? Além disso, isso não é só um banner de evento. Isso não é mercadoria. É verdade. Agora é assim. Dr. Costa, a verdade é... A propósito, senhorita, você conseguiu a mercadoria de Ano Novo do Siqueira? Pedi a 10 colegas e ainda assim falhamos. Se tiver um canal especial, pode me ajudar? Então vou perguntar por você. Que porcaria. O Lírio Silva quis ser gentil. Queria entregar o mais rápido possível, antes do Ano Novo. Então disse para enviar aqui primeiro. Acho que o responsável por ela deveria ser informado antes. Eu dei o endereço na hora. Foi bondade ou má intenção? O que disse Dr. Costa? Nada. Vamos comer primeiro.
Mano, tive provas mensais nesses 2 dias. E só agora vi o que rolou online. A senhorita Marina Silva está bem? Para de sacudir. Vai logo, abre pra ver. Vou abrir quando eu chegar em casa. Ei, esse é o presente de ano novo que eu sorteei. Por que tanta ansiedade? Uma pessoa não pode ter curiosidade. Agora entendi. Você tá tão ansioso pra me ver abrir esse presente. Não foi você quem preparou, foi? Andou conspirando escondido com o departamento de entretenimento pra eu sortear esse presente. Você está tentando me pregar uma peça? Ano novo não é dia da mentira. É que eu acho que essa caixa parece muito requintada. Deve ter algo bom aí dentro. Sério? Tá bom, então deixa eu ver. Segura isso pra mim. Ela está legal. Quem está encrencado é você. Mas isso significa o quê? Queria que isso desaparecesse da minha frente agora. Adão Costa! Adão Costa! Esse é o melhor presente de ano novo que já ganhei! É tão legal que vou chorar de emoção! Obrigada, senhorita Silva. Vou chorar de emoção! Que bom, perfeito. Que melhor presente? O seu presente está aqui. Você nem abriu ainda. Entre tantas opções, eu escolho você, a única. Ah, que bom! Legal, ótimo, perfeito. Mariana. Vou indo primeiro. Descanse bem. Bom trabalho, Dr. Costa. Tudo bem. Se tiver qualquer problema, me manda mensagem a qualquer hora. Boa noite, Dr. Costa. Boa noite. Querida, dá uma mordida. Sabor novo. É uma delícia. O que foi? Não desenhou o presente do seu Rui Anazawa de novo?
tudo bem. Olha, tem tanta gente. A probabilidade já era pequena. Vão surgir outras chances. Não tem mais chance. Essa é a última festa de ano novo do ensino médio. Nunca mais vai ter outra chance. Bom, então. Feliz Ano Novo adiantado. Assim está formal o suficiente. Lúcia, porque eu sinto que o Vasco Costa está Dando em cima de mim? Onde você está? Vamos se encontrar ao meio-dia. Na empresa. Tem um evento hoje. Parabéns, Sr. Santos, por se tornar proprietário de um Land Rover. Desejamos uma experiência esplêndida e um futuro melhor com ele. Vou terminar logo e ir até você. Nem jantei com você no nosso aniversário. Hoje a gente compensa. Esse restaurante é muito bom. Tem o camarão Longin, que você adora. A gente se encontra lá. Surgiu algo urgente, querido. Não posso jantar com você hoje. O que houve? Não tem tempo nem pra comer? É um grande negócio. O que está olhando? Estava te vendo tocar piano. Não queria atrapalhar.
Venha tomar café primeiro. Mariana Silva, tenho boas notícias. Senhor Monteiro, me disse que já enviou Cici Monteiro para tratamento no exterior. Ela não vai mais ameaçar sua segurança. Não precisa mais se mudar. Que ótimo. Dr. Costa? Posso ir para casa? Sem pressa. Pode descansar mais uns dias antes de voltar. Tudo bem. Só tenho uma mala. É rápido de arrumar. Se quiser voltar hoje, posso te buscar. Não precisa. Sou muito grata por tudo. Quando tiver tempo, deixe-me pagar um jantar. Dr. Costa, vou arrumar minhas coisas. Meu irmão. O diretor de um programa quer te conhecer antes da entrevista de hoje à tarde. Mas antes da entrevista, são menos de 2 horas. O Alan quer dizer que você pode se dedicar mais a isso. Eu... Não precisa. Sou muito grata por tudo. Quando tiver tempo, deixe-me pagar um jantar. Certo, então combinado. Pode deixar comigo. Tome o café primeiro. Alô, senhor Ferreira? Sim, sou eu. Senhor Ferreira? Não será o senhor Ferreira do colégio número 1? Neste sábado, O que foi, mãe? Mariana, seu pai e eu recebemos uma ligação da esposa do Sr. Ferreira. Este sábado é o aniversário do Sr. Ferreira. Ele nos convidou para a festa na nossa cidade. A esposa do Sr. Ferreira convidou você também. Eu também tenho que ir. O que foi? Tem trabalho? Não exatamente. Depois que o Sr. Ferreira se aposentou, ele sente muita falta de vocês, os bons alunos. Já que a esposa dele vai fazer um encontro, vá se puder. Mãe, você já tomou café? Ainda não. Estou tomando chá saudável com seu pai. Você ouviu o que eu disse agora? Também quero um pouco. Olha, você está mudando de assunto, né? Audição seletiva, hein? Não, mãe. Preciso de um tempo para pensar. Vou desligar. A gente conversa depois, mãe. Essa menina desligou assim.
Obrigada. O que você queria? O chá saudável da minha mãe. Ouvi você falar de um professor. Ainda mantém contato com seus professores daí? Antes não. Encontrei com ele quando visitei a escola. Aí trocamos números. O professor ainda lembra de você? Agora há pouco no telefone. Ele me convidou para um aniversário. Então você vai. Depende. Vou se não bater com o trabalho. Realmente, você vive ocupada com o trabalho. Se estiver ocupada, não vá. Dr. Costa, estou satisfeita. Pode deixar aí. Depois eu limpo. Obrigada. Vou embora agora. Então vou te levar. Não precisa, Dr. Costa. Vou de táxi. Dr. Costa. Obrigada por cuidar de mim esse tempo. Você trabalhou duro. De nada. Vou indo.
Então não precisa ser hostil comigo. Eu também não vou dificultar as coisas para outra mulher, que também é vítima, por causa do erro de um homem. Miguel Santos não merece você. Qualquer homem que trai não merece uma mulher que o ama. E quanto a nós? Você quer dar um castigo a ele? Exatamente o que eu tinha em mente. Miguel Santos, você me dá nojo. Então esse é o seu grande negócio? Diretor Santos? Hoje é seu primeiro dia no cargo. Se sentindo bem, né? Mas esqueci de te lembrar. De acordo com o contrato de trabalho que assinamos, a empresa demite funcionários com manchas morais. O que é? Chefe Silva, a vida é vida e o trabalho é trabalho. Os dois não devem ser confundidos, certo? Quando você veio até mim, não estava justamente tentando usar sua vida pessoal para mudar sua situação no trabalho? Não é assim, querida. Vou explicar. Não dê ouvidos a ela. Isso não é verdade. Não precisa abrir. É um aviso de demissão. Quando você me promoveu naquela época, você premeditou só para ver o quão miserável eu estaria neste momento? Sim. Sofia Monte, não esqueça que você também não é uma boa pessoa. Naquela época, foi você quem me deixou entrar no seu carro. Até a próxima, chefe Silva. E que tal vir junto? Tome cuidado. Ouvi dizer que há vários negócios para sua sala de transmissão ao vivo que estão enterrados nas negociações. Quando você entrou no meu carro, você não tinha um anel na mão. Teria entrado no seu carro, se não fosse pelo seu sobrenome Silva. Estou errado? Só fiz isso para dar a ela uma vida melhor. Estou errado? De ser um ninguém com seguidores de um dígito, para ter centenas de milhares de fãs agora. Como dei cada passo no caminho. Sei claramente no meu coração. Dizem que os dados são bons de madrugada. Eu, sem falta, todo dia, faço live da meia-noite às 4 da manhã. Há 3 anos, sem mudar. Por que a empresa não me dá negócios? Porque não me dão promoção de tráfego! Já terminou. Miguel Santos, escuta. Se o sucesso viesse só do esforço, gente de sucesso já seria o que mais tem. Querida. Querida. Querida, deixa eu explicar, querida. 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 Você não pode mesmo me dar mais uma chance. Olha, você até me comprou um carro. Eu sei que você me ama. Quem disse que o carro foi pra você? Mas eu recebi a mensagem. Dá uma olhada de novo. Desculpa. O número discado não está em serviço.
Você me enganou? Sim. Bastou um número virtual para te fazer de bobo. Miguel Santos. Você não deveria ser tão fácil de enganar. Lúcia Silva. Por tantos anos, mesmo sem grandes conquistas, pelo menos trabalhei duro. Esse carro foi uma promessa antiga sua pra mim. E a sua promessa pra mim? Seu presente de 5 anos de casamento. Estou devolvendo. Miguel. Miguel, por que você tá aqui? Claro que porque senti saudade. E vim te ver. Aqui. No caminho, vi um buquê de flores lindo demais. Quero te dar elas. Só que murcharam e estragaram um pouco no caminho. Da última vez eu falei pra você pegar o trem rápido. Você foi de assento duro de novo, né? Mais de 12 horas, como as flores não iam murchar. Querida, assim que eu conseguir transferir meu trabalho pra cá, a gente fica junto todo dia. O que foi? A comida que eu comprei na estrada já está fria. Não vamos comer isso. Não está frio. Está quente. Com certeza vou trabalhar duro. No futuro, vou te comprar uma casa grande. É 1 hora. Olá, Dr. Costa. Já comeu? Eu ia comer agora. Você ligou de propósito. Só pra perguntar isso. A sentença chegou. Se dentro de 15 dias a outra parte não recorrer, a decisão entrará em vigor. A Cici Monteiro já foi para o exterior. Ela provavelmente não vai recorrer, né? Acabei de falar com o pai dela por telefone. O pai dela vai anunciar a sentença pela conta do Weibo dela. Além disso, ele também vai publicar um pedido de desculpas. Quando chegar a hora, você reposta aquele post do Weibo. Então esse assunto estará completamente encerrado. Ok, vou fazer isso agora. Primeiro coma. Já comeu? Eu? Ainda não. Bem, Dr. Costa, isso é um caso de algo que só você pode fazer. E eu não posso. Vou indo.
Ok, então vou desligar. Posso perguntar? O que faz nosso grande Dr. Costa? Ficar sorrindo como se sorriso fosse barato. Já comeu? Estou muito ocupado com o trabalho. Ainda não tive tempo. Alguém se importou se você comeu? Antes de você me perguntar, ninguém se importou comigo. O que foi? Quem é cuidado, claro, vai almoçar. Quem ninguém cuida. Quer ir junto? Vamos. Estou alucinando? A todos os internautas que acompanham esse assunto. Olá. Sou o pai da Cici Monteiro. Como a Cici está recebendo tratamento no hospital, estou publicando aqui, em nome dela, um pedido de desculpas pela violação do direito à reputação do escritor Caio Rodrigues. Aproveito para esclarecer que as ações extremas da minha filha foram causadas por doença mental. Não tem relação com Caio Rodrigues. Aqui, a vítima, Caio Rodrigues, apresento minhas mais profundas desculpas. Também peço que parem com as especulações e não envolvam mais inocentes. Agradeço a preocupação e compreensão. A verdade resiste ao julgamento da lei. Caio, foi uma luta a defender seus direitos. Enfim, tudo resolvido. O Eu Quero Muito Sussurrar no Seu Ouvido volta agora? Vamos armar de novo. Todos esperam sua volta. Escolha um bom dia e zarpe de novo. Parece que Mariana Silva está bem. E ela acabou de postar algo. Sobre o quê? Ela disse zarpar de novo. Ela nem tocou no tal banquete de aniversário que você mencionou. Descanse bem e se cuide antes de zarpar. Que advogado mais paternal. Mariana, não esqueça o aniversário do Sr. Ferreira. Me diga o que posso fazer por você. A irmandade é o que desejo. E a consciência também. Se não posso ter ambas. Refaça essa foto. Por quê? Tirei uma foto tão boa. Parece que a sabedoria irradia de cada fio de cabelo meu. Não dizem que você é narcisista. Tá bom, vamos fazer assim. Posta outra coisa na sua rede social. Postar o quê? O caso já acabou. Não posso estragar tudo no final. O Vasco Costa vai à festa de aniversário. Ambos são advogados. Como pode tanta diferença? Terça de manhã. É exatamente o meu caso. O da direita diz reunião sábado. Será a agenda do Vasco Costa? Só 2 itens na semana inteira? Que advogado lendário é esse? Claro que é o nosso Dr. Costa. Nesse caso, ele não vai poder ir à festa de aniversário, né? Tá bom, mãe. Então eu vou com você. Coma mais. O que você tá fazendo? É exausta, preciso comer algo. Não me olha assim. Não vou engordar. Eu também tenho. É macio e não tem gordura. Não é à toa que você gosta.
A propósito, o banquete de aniversário do Sr. Ferreira é sábado. Não esquece. Sábado, Sr. Ferreira? Não fui convidada. Ele provavelmente ainda lembra que eu disse que nossos signos são incompatíveis. Tá, eu ia junto com você. Por que não foi trabalhar hoje? Tô de licença. Já começou a escrever? Sua inspiração deve estar transbordando na casa do Vasco Costa esses dias. Sinceramente, eu tive uma nova inspiração. Me conta. Tô planejando, depois do final original, adicionar um capítulo extra sobre a vida urbana, muitos anos depois. Os protagonistas se reencontram numa cidade estranha. Por acaso, a protagonista recebe o presente de Ano Novo do protagonista que ela tanto queria na época. O Vasco Costa te deu um presente de Ano Novo? Eu só me ausentei por 2 dias. E vocês dois já pularam a etapa de reacender a chama e se apaixonaram. Não preciso dizer mais nada. Quando você está se preparando para adicionar um novo capítulo, ao seu final originalmente trágico, a resposta já está evidente. Mas o que o Vasco Costa quer dizer? Te dando um presente de Ano Novo. Com certeza ele tem afeto por você. O que tá fazendo? Não é mais editora. Agora virou especialista em amor. Especialista em amor não tem necessariamente um bom relacionamento. Mas a melhor amiga dessa Lúcia Silva não pode perder a felicidade dela. O sobrenome dele não é Feliz, é Costa. Tudo bem, sou fácil de convencer. O que você disser está certo. Tudo bem. Ok, chega disso. Estou todo suado do treino. Vou tomar um banho. Ok. Você era o atleta promissor do torneio escolar. Desde que começou a carreira, não te vi mais se exercitar. O sol nasceu do lado oeste hoje. Não é que o sol tenha nascido do oeste. O sol apareceu. Vou desligar. Pode falar. Doutor Almeida, vi o anúncio que você postou nas redes sociais. Quero consultar algo para minha amiga. Sobre o que quer consultar? É para minha amiga, não para mim. Então, sobre o que sua amiga quer consultar? Ela foi traída pelo namorado. O que ela pode fazer para punir um pouco o namorado? Ah, deveria ser ex-namorado. Punir? Que tipo de punição você está falando? Qual é o seu pedido específico? Se for conveniente, seria melhor nos encontrarmos pessoalmente. Não é meu pedido. É da minha amiga. Então eu sugiro, se sua amiga tiver tempo, ela pode vir para uma reunião. Minha amiga talvez não tenha tempo. Posso ir no lugar dela? Se você souber bem os detalhes específicos entre sua amiga e o ex-namorado dela, então em teoria sim. Certo? CRTA, Ferreira, desculpe. Estou atrasada. Não, bem na hora. Não esperava que nos encontraríamos de novo tão cedo. Realmente. Não estou muito afim deste encontro. O que você disse? Nada. Não sei do seu gosto. Americano está bom. Americano está ótimo, obrigada. Com licença, me traz um suco de laranja, por favor. Ok. Americano de laranja. Desculpe pelo que aconteceu da última vez. Foi tudo um mal entendido. Não esperava que tocasse na sua ferida com apenas algumas palavras. Tudo bem. Sou o tipo de pessoa que é muito perceptiva para coisas inúteis. Certo. Também foi inadequado da minha parte te confundir com uma vendedora de bebidas. Talvez seja a hora de negócios? Então, quando você soube... Não, sua amiga. Quando ela soube que o ex-namorado estava traindo. Ontem. Então, há alguma exigência específica? Por exemplo, gastos do relacionamento ou algo a mais? Não é sobre dinheiro. Outros aspectos, tudo bem.
Nas lembranças de antigamente, muitas histórias terminam às pressas. Dias e meses passando, nos despedimos sem palavras, no olhar embaçado. O passado foi com o vento. Pensamentos preenchem minha visão, se condensam em nuvens, flutuando silenciosamente. Cada página da memória já amarelou. Folheio as páginas, te encontro no verso de todas as histórias, ressurgindo na minha mente. Está seu rosto sorridente. Num instante, é rápido demais para segurar. O passado se desvaneceu. Havia cartas nunca enviadas e teclas de piano quebradas, encharcadas da amargura de sentir sua falta. A emoção ardente que nunca disse traz o apego mais solitário. Como dormir bem numa noite tão longa. Pensamentos preenchem minha visão, se condensam em nuvens, como se você não estivesse longe. Por tanto tempo, quantas vezes meteoros Cairão do céu? Oi, pai. Por que está saindo agora? Cada página da memória já amarelou. Hora de tratar de negócios? Então, quando você soube? Não, sua amiga. Quando ela soube que o ex-namorado a traía? Ontem. E agora, há alguma exigência específica? Por exemplo, despesas durante o namoro ou algum adicional? Nada financeiro. Outros aspectos servem. Acabar com ele? Em que aspecto você está pensando, então? Tipo,
Hospitalizado por pelo menos 3 meses, certo? Isso também serve. Parte de cima, meio ou parte de baixo? Quais necessidades específicas você tem? Eu preparo um plano detalhado. Até isso dá pra fazer. Sim? Isso não é ilegal. É ilegal. Do que você está falando? Sou advogado. Não sou gangster. O que você está pensando? Vivemos num estado de direito, ok? Matheus Oliveira, você está de sacanagem comigo? Perda de tempo. Bem pensei. Isso não é só uma piada. Querida, eu sei que errei mesmo. Eu só perdi a noção por um tempo. Você me perdoa dessa vez? Prometo que não vai ter uma próxima. Minha amiga disse que aquele canalha mandou mensagem de novo querendo voltar. E ela só pode bloqueá-lo. Pode, mas não recomendo. Mas você pode guardar conversas, prints ou algo do tipo. Para provar que a culpa foi dele. Isso seria melhor para os dois. Ok. Felipe Pereira, não tem como eu voltar com você. A gente pode se ver? Já apaguei todos os contatos dela. Juro que é verdade. E se a outra parte pedir um encontro? Se eu for constituído como advogado, representarei você por completo. Postagem de Esmeralda Correia. Então escolha um dia bom e zarpe de novo. O que é esse? O que está acontecendo? Júlio Costa é contato do WeChat do Tomé Sereno e também meu, o monitor da minha turma do ensino médio. E a pessoa da turma ao lado por quem eu era apaixonada. Começaram a conversar na minha postagem. Acabei de zarpar. Já estou prestes a afundar tão rápido. De jeito nenhum. Deletar agora é inútil mesmo. É melhor eu remediar antes que seja tarde. Doutor Sereno, você conhece Júlio Costa? Você conhece Júlio Costa? Ele morava no mesmo bairro que eu. Você também o conhece. Colegas de escola. O mundo é tão pequeno. Realmente é pequeno. Ainda bem que Tomé Sereno não é do tipo que faz muitas perguntas. Mas quando ele respondeu a Júlio Costa, por que ele não pareceu nada surpreso? Ele só veio me perguntar 10 minutos depois, como se também fosse um remédio. Esqueci de te avisar. Cuidado com o banquete de aniversário. Se você encontrar Tomé Sereno, será exposta na hora. Agora não é mais só sobre a folha de figueira. Homens não valorizam o que conseguem facilmente. Se ele descobrir agora que você é apaixonada por ele há anos, você ficará em desvantagem. Não se preocupe. Eu verifiquei, ele não vai. Bom, você está ficando cada vez mais habilidosa. É só minha sorte. O Dr. Souza, por acaso, postou um cronograma. Espere, é estranho. Quando eu estava hesitando se ia ao banquete, Matheus Oliveira, por acaso, decidiu por mim que eu fosse. Isso não é coincidência demais. Mas Matheus Oliveira com certeza não faria isso de propósito. A menos que fosse um arranjo de Tomé Sereno. Será que Tomé Sereno já sabe que sou da escola secundária número 1 da cidade de Sul? Então por que ele não me diz diretamente? E em vez disso, fica rodeando. Então você vai. Depende. Eu vou seu horário, não conflitar com o meu trabalho. Realmente você está sempre ocupada com o trabalho. Se estiver ocupada, então não vá. As pessoas não dizem que mãos que tocam piano deveriam ser seguradas. O fato de eu saber tocar piano também foi divulgado online. Doutor Sereno, não esperava que depois de tantos anos você ainda gostasse mais de gatos laranja. O fato de eu gostar de gatos laranja. Não me diga que as notícias também. Falam que eu gosto de gatos laranja. Ele também não se surpreendeu. Saber que ele toca piano e que ele gosta de gatos laranja. Será que ele já sabia que o romance que escrevi era sobre ele? Meu segredo já foi descoberto? Obrigada. Por aqui. Dona Cruz. Se ele aparecer de repente e disser que o plano mudou de última hora, então ele me trouxe aqui de propósito. Espero que seja só impressão minha. Não pense demais. Sério?
Você está nervosa por não vê-lo há tanto tempo, não é? E aí, garota? O caminho todo, você parece distraída. Estou investigando a situação inimiga, pronta para proteger você a qualquer momento. Olha só. Acha que eu preciso da sua proteção? Investigando, é? Você está mais nervosa do que eu. Olha. Oi, professoras. Venham, venham. Olá, professoras. CRTA, Lopes, Dona Souza. Cumprimente. Isso, cumprimente primeiro. Senhor Carvalho. Devo estar pensando demais. A natureza humana não é tão sinistra assim. Olá, professoras. Você deve ser a filha do Senhor Carvalho. Sou Real Correia. Professoras, sentem-se, por favor. Certo, certo. Ela virou uma moça, viu? Se Tomé Sereno soubesse o tempo todo. Como pôde ficar me vendo pular e fazer papel de macaco? O que eu estava pensando dele? Ela fica mais linda conforme cresce. Esmeralda Corrêa. Representante de turma. Sabia que te encontraria. Sente-se. Aqui. Quanto tempo? Quanto tempo? Você nunca vai às reuniões de turma? Mas veio ver o Sr. Mendes hoje. Eu estava muito ocupado. Na próxima eu vou. Você esteve na cidade de Ankh recentemente? Vim de propósito com meus pais. Bem, já que é assim... Tomé Sereno também está na cidade de Ankh? Sobre isso, em nome das turmas 9 e 10 de 2014. Deixe-me fofocar um pouco. Qual é a situação entre você e o Tomé Sereno agora? Sabe o quê? Esse cara era como morto no meu WeChat por quase 10 anos. Ultimamente ele curte e comenta suas postagens sem motivo algum. Olha ele lá, que coincidência. Tomé? Vem aqui. O que faz aqui? O quê? Não estamos todos aqui pelo aniversário do Sr. Mendes? Depois de tanto tempo, não sabiam que eram colegas de escola. Então vou apresentar. Tomé Sereno, turma 10 de 2014. Esmeralda Corrêa, turma 9. Que coincidência. Mas você não tem uma reunião hoje. Mudou o plano de trabalho de última hora. Vim direto pra cá. Vocês dois se conhecem? Não, não nos conhecemos. Para preparar um processo, Você precisa revisar todos os materiais, incluindo o romance inteiro. algo no romance da Estaquiá Correia que não possa ser divulgado. Fiz bolo de ano novo, estilo sul com banha. Estando fora, você não deve comer isso sempre, certo? Como você sabe que sou da cidade de Sul? Espere um pouco. Um capítulo parece estar faltando. O capítulo 23 faz a ligação. E é bem importante, certo? Irmão! O que te traz a escola secundária número 1 hoje? Qual é o seu colégio na cidade de Sul? Eu realmente fui observada como um show por tanto tempo. Eu estava convencida de que gostava do Rui Flores, distante e sereno, mas na verdade gostava de um Domingos infantil. Que tal irmos falar com o amado primeiro? Vê vocês, vão na frente. Veio ao banheiro.
Nosso senhor amado é bem popular, hein? Não conseguimos nem chegar perto para falar com ele. Ela só foi ao banheiro. Por que você ainda está olhando? Medo de ela fugir? Sim. Sabe, minha filha já é uma mulher bem mais de 30. Toda vez que toco no assunto, ela diz que não tem pressa. Senhor Lopes, o Dr. Souza que você apresentou da última vez. Era tão excelente. Exatamente. Mas Desculpe por isso. Dona Cruz, não se preocupe. Isso só mostra que o homem do destino dela ainda não apareceu. Certo. Esse Dr. Souza não é adequado. Tudo bem. Ainda temos o Dr. Zhang, Dr. Wang, Dr. Zhou. Além disso, de fato, de qualquer forma, não precisamos necessariamente procurar um advogado, certo? É verdade. Veja, a Esmeralda não mexe com escrita. Ela provavelmente gosta desse tipo de coisa livre e imaginativa. Faz sentido. Ela provavelmente não se dava bem com um advogado. Provavelmente é verdade, talvez. Acabei de lembrar. Tem um rapaz da família de um primo, por casamento, que estuda arte. Ele é muito bom em ser romântico. Deixa eu procurar por ele. Deixa eu ver também. Melhor ter uma foto. Não se apresse, deixa eu procurar. Deixa eu ver, deixa eu olhar. Qual era o nome dele mesmo? Dê uma olhada. O senhor Amado está aqui, senhor Amado. Senhor Amado. Feliz aniversário. Obrigado. Feliz aniversário. Vamos, pessoal, sentem-se. Vamos lá. Vamos. Sente-se. Está bem. Esmeralda, onde você se meteu? O banquete está prestes a começar. Tudo bem. Esmeralda! Aqui. Pai, Sente-se aqui. Onde você estava? Por que tão tarde? Banheiro. Rápido, rápido, sente aqui. cumprimente a todos. Olá, professores. Sou Esmeralda Correia. Minha filha, vocês já a conhecem? Sim, ela é linda. Muito linda. Igual a mãe dela. Você roubou minha sala? Claro, como eu. Puxou a mãe? Sim. Sim. Júlio, Costa, sente-se. Agora vou ver como você vai cumprimentar todos. Tomé? Tomé Sereno? Pai. Senhor Carvalho. Como o senhor pode fazer isso? Senhor Piacanto? Como você pôde cumprimentá-lo primeiro? Além disso, já faz 10 anos. Por que ainda se lembra dele como seu aluno? Você foi para a América logo após a formatura, não foi? Sim. Tomé, naquela apresentação do aniversário da escola, era você que tocava piano no palco, não era? Sim. Você ficou ainda mais bonito. Que rapaz distinto. Ele não é só bonito. Suas notas também eram excelentes. Sim. Nós todos achávamos que você deveria ter ido a Tsinghua ou Universidade de Pequim. Como foi que você acabou indo para o exterior depois? Por que não deixar ele adicionar a Esmeralda no WeChat? Mãe, Não adiciona ainda no WeChat. Adiciona o meu primeiro. Deixa eu ver primeiro. Aliás, fazer carreira no exterior também é bom. Tomé? Em que área você está? Sou advogado. Advogado no ZUA não é nada fácil. Tomé, que sucesso tão jovem, é casado. Ainda não, Senhor Carvalho. Esmeralda, olha o Tomé. Ele tem a sua idade. Viu como ele se deu bem? Senhor Carvalho. Ela está melhor que eu. Como assim? Por que está agindo como se tivesse muita intimidade comigo? Conhece a nossa Esmeralda? Sim. Mas eu não sabia que éramos colegas. Se soubesse, tinha te buscado hoje. Continua atuando. Faz o teu teatro. Então, depois de hoje, vou com a Esmeralda levar você e Dona Cruz de volta. Tá. Dá muito trabalho. Se for no seu caminho, levar a Esmeralda já chega. Eu e Dona Cruz moramos no subúrbio. Não incomoda, Senhor Carvalho. O subúrbio é bom. A gente até pode dar uma voltinha. Dar uma volta no vento gelado, hein? Acho isso ótimo. Os jovens podem conversar no carro, né? mãe. Aí voltamos muito tarde. Muito perigoso? Não se preocupe. Vou levá-la em segurança. Bom, então tá. Senhor Ferreira. Cara, jogada esperta. Também vou ver os sogros em breve. Me dá umas dicas. Ansioso pela Esmeralda? Ela já achou alguém por conta própria. Ainda não está claro. Vamos observar mais um pouco.
Então, sobre aquele, não vamos apressar por enquanto. Certo. Então esse era o plano dele o tempo todo. Que príncipe encantado distante. Ele é simplesmente falso, uma velha raposa profunda e cheia de artimanhas. Como eu nunca percebi antes. Doutor Sereno, parece que ainda não somos tão próximos. Sim. Ainda há potencial. Ainda há potencial. Retiro o que acabei de dizer. Você ainda não chegou lá. Mãe, vou brindar ao Sr. Mendes pelo aniversário dele. Vá em frente. Então eu vou junto. Está bem, está bem. Júlio, que tal nós, os mais jovens, irmos lá e brindarmos juntos? Ok? Ah, saúde. Vamos, saúde. Você está com raiva. Com raiva? De quem? Por minha causa? O quê? Doutor Sereno, o senhor fez algo de que se sinta culpado? Se você pensar assim, então eu devo ter feito algo errado. Realmente digno de ser um grande advogado. Essas palavras são tão inteligentes. Avança para atacar, recua para defender. Não tem erro, seja qual for a interpretação. Eu pergunto, doutor Sereno, já reparou que meus pais adoram me arranjar encontros às cegas? Antes, o doutor Souza foi alguém que eles me apresentaram. Eu sei. Mas você sabe o que eles gostavam do doutor Souza? Porque ele é advogado. Porque ele é honesto e confiável. De bom coração, sem artimanhas. Não é arrogante e não maltrataria os outros. Ações valem mais que palavras. Posso perguntar a vocês dois? Ainda vamos fazer o brinde hoje. Sem cerimônias, pessoal. Vamos nos divertir. Vamos? Vamos. Júlio Costa, por que voltou sozinho? Senhor Carvalho, o clima lá estava muito tenso. Não queria me meter. Nossa Letícia e o jovem Sereno estão de rusga. Não se preocupe. É assim que um relacionamento se desenvolve. Não se preocupe. Então também era assim quando vocês namoravam? Claro que sim. Meus dias são bem preenchidos depois da aposentadoria. Sim, acho que a vida deve envolver beber chá e ler livros. Sim, de fato. Pai, não é incomodo conversar assim? Júlio Costa, por que não se senta aqui? É o lugar do Tomé. O doutor Sereno está tão caloroso e atencioso hoje. Você não se importa, não é? Não me importo. Venha. Sente-se. Vamos, aproveitem a refeição. Coma mais, mãe. Vamos aproveitar. Você está feliz, mãe? Faz tempo que não nos vemos. Estou tão feliz. Tomé. Senhor Carvalho, Dona Cruz. Então vou incomodá-lo com isso. Você é muito gentil. Meu carro está estacionado ali. Bom, você já é tão grande. Não fique sempre grudado na sua mãe. Vitor, vamos? Vamos. Aqui por aqui. Doutor Sereno, sabe por que eu sigo especialmente as regras de trânsito? E sou particularmente cuidadoso com a segurança? Por quê? Porque foi o que meu pai me ensinou.
Doutor Sereno, sabe por que eu sigo especialmente as regras de trânsito? E sou particularmente cuidadoso com a segurança. Por quê? Porque foi o que meu pai me ensinou. Parece que o desentendimento é bem sério. Acho que talvez desta vez não deveríamos convidar o Tomé para casa. Vamos esperar para ver. Mas estava tudo acordado. Vou te acompanhar até lá em cima. Não precisa, doutor Sereno. O caso acabou. Não vou mais te incomodar assim. Tenho visitas em casa. Vou subir. Adeus, doutor Sereno. Aqui, para acalmar os nervos. Clara. Agora sinto que cada lágrima prestes a cair dos meus olhos. É a água que entrou na minha cabeça quando eu estava encostada na grade da sala roubando olhares para ele. Aqui, enxuguei essa água. Que vergonha. Que humilhante. Agora, sempre que me lembro daqueles dias passados, eu só... Há poucos dias vocês até passaram um tempo maravilhoso juntos. Pensei que talvez o Tomé Sereno, Nesta véspera de ano novo, finalmente poderia te devolver aquele sonho, de mãos dadas sob os fogos de artifício. Fogos de artifício? 10 anos atrás, vendo os fogos de artifício. A mão que ele queria segurar não era a minha. E eu ainda imaginei toda uma história de paixão secreta mútua. Eu ainda estava fantasiando em fazer isso e aquilo com ele. Mas acontece que, desde o começo, ele sabia que eu estava escrevendo sobre ele. Ele até discutia comigo esse pedaço de imaginação, do enredo às configurações dos personagens, até o monólogo interior da protagonista. Só de pensar nisso agora, quero desaparecer na mesma hora. O que eu queria ver eram os fogos de artifício. O que ele estava vendo era o meu constrangimento. Esse homem parece tão gentil e refinado. Como pode ser tão impróprio? Ele ficou assistindo escondido por tanto tempo. Quem deveria desaparecer não é você. É ele. Você tem razão. Já que não posso desaparecer na mesma hora. Então que ele desapareça na mesma hora. Apagado. Fez as pazes com isso. Enquanto ele não fizer parte do seu mundo, seu constrangimento também não existe. Não é nada demais. Depois vou pegar seu canto emprestado para dormir um pouco. Não dormi bem. Tomei chá forte demais ontem. Você precisa descansar. Aqui, durma um pouco. Doutor Sereno, parece que ainda não somos tão íntimos, somos? Então você sabe do que eles gostam no Dr. Souza? Porque ele é advogado. Porque ele é honesto e sincero. De bom coração, sem artimanhas.
E ele não maltrata as pessoas. Ações falam mais alto que palavras. O caso já acabou. Não vou mais te incomodar assim no futuro. Adeus, Dr. Sereno. Lily, o que fazemos agora? Esmeralda Correia. O que há com você? Clara. O que foi? Dá pra deletar contatos do WeChat. Mas e meu romance? Minha inspiração foi pro ralo. Agora é impossível continuar escrevendo. Eu entendo. A imagem do protagonista ruiu. Como você vai continuar? Se não, é melhor continuar a pausa. Mas os leitores estão esperando. E sobre o contrato com a editora, o prazo está cada vez mais perto. Não se preocupe comigo. Eu lido com o editor-chefe. Quanto aos leitores, se forçar a escrever agora, vai sair uma porcaria. Então, para os leitores, não seria mais irresponsável ainda? Tudo bem. É só explicar direito e pedir desculpas aos leitores. Todos vão entender. Já marquei com o Sr. Santos. Vamos nos encontrar neste café segunda de manhã. Depois te atualizo sobre o andamento do seu ex-namorado. Sobre o ex-namorado da sua amiga. Tá bom. Dá uma olhada. Vim pedir desculpas a todos. Eu quero muito sussurrar no seu ouvido. Pode ter que entrar em pausa por um tempo. Talvez eu ainda precise de um tempo para voltar ao normal. Se eu realmente não conseguir continuar essa história, vou devolver as moedas da assinatura para a conta de vocês. Sou muito grata a todos que me apoiaram. Ainda há um longo caminho pela frente. A gente se encontra de novo um dia. Não! Nosso protagonista ainda não encontrou seu amor. Como você pode desistir dele? Tudo bem, autor. Realmente aconteceram muitas coisas ultimamente. Se essa história te deixou triste, então vamos em busca de uma nova. Sentada sem dormir no meio da noite. Clara. Agora, na hora que fecho os olhos, só penso no Tomé Sereno. É um Tomé Sereno tipo Rui Flores. E o outro é um Tomé Sereno tipo Domingos. Você está aí perdendo sono por um homem que brincou com você. Em vez disso, ele deve estar dormindo, que é uma beleza. Vale a pena? Não vale. Mas não consigo me controlar.
Arredondando, isso já é praticamente um término. As noites são assim. Mas mesmo sem conseguir dormir, ficar deitado já é um descanso. Sobe logo. Rápido. Pare de pensar nisso. Agora, quem deveria estar pensando no que fazer é ele. Esmeralda, vim pedir desculpas. Mas desculpe, eu devia ter contado para você antes. Não devia ter escondido por tanto tempo. Se não sair agora, vou chamar a polícia. Por favor, perdoe. Por que ainda pergunta? Arrasta ele logo. Deixa eu terminar. Senhor Carvalho, sei que errei. Ainda espero que o senhor possa me ajudar. Você fez mal para minha filha e ainda quer que eu ajude? De jeito nenhum. Não é. Impossível. Me desculpe. Eu devia ter sido sincero com você mais cedo. Quero explicar pessoalmente. Você tem tempo livre esses dias? Sua mensagem foi recusada. Esmeralda, vi seu post no Weibo. Tem algum motivo para o romance ainda estar em hiato? Quer dizer, se houver alguma questão legal, a gente pode dar um suporte pós-venda. Ou tens outro motivo? Parece que a Esmeralda também não vai falar comigo. Dá para ver. Certo, envia outra. Se me consideras um amigo. Como assim, se? A Esmeralda e eu já somos amigos. Há necessidade de um se? Faz o que eu digo. Espero. Estás pronto? A nossa agenda hoje está lotada. Não podemos perder tempo. Já vou. Quem será que não para de me mandar mensagens? A Esmeralda respondeu. Obrigada pela preocupação, Dr. Souza. É que o protagonista se desviou da imagem que eu tinha dele. O que significa desvio da imagem? Desviou da imagem. Nesse contexto, significa um colapso. A imagem dele desmoronou. Ela já não se interessa pelo protagonista da história. Amigo, só posso ajudar até aqui. O resto é contigo. A propósito, hoje à tarde o pessoal da empresa SG vem falar sobre a parceria do próximo ano. Não te esqueças. Jacinto, bem-vindo a Zicom. Obrigado. Prazer em ver-te.
Não te preocupes. Estou quase a chegar a casa. Como foi? Depois de ter mexido o dia todo. Estás renovada da cabeça aos pés? Todas as preocupações esquecidas? O mundo fascinante é mesmo o melhor remédio. Esta noite vou dormir bem, com certeza. Com certeza. Eu também posso dormir bem. Então vou tomar um banho. Descansa cedo. Amanhã tens trabalho. Cheguei a casa. Amo-te. Tchau. Doutor Sereno, vista isso. É novo. Depois que você veio aqui da última vez, comprei no supermercado por impulso. Obrigado. Como você sabia que eu sou da cidade de Sul? Esmeralda, você acabou aí. A cura do mundo deslumbrante. Como assim perde o efeito tão rápido? Acho que só ele desaparecer não basta. Parece que eu também preciso sumir um pouco. Esmeralda. Esmeralda. Jovem, pare bater. Não tem ninguém. Sabe onde ela foi? Como vou saber? Mas hoje de manhã, fazendo exercício, vi aquela moça sair com uma mala enorme. Deve ter ido viajar. O que você faz aqui? E por que não? O que foi? Tão pra baixo. A polêmica acalmou. Eu deveria voltar a postar o romance. Mas não consigo mais escrever. Todo autor tem bloqueio. Você já travou antes. Relaxa. Dessa vez é diferente. O protótipo do protagonista está do meu lado. Como vou escrever tranquila? Vocês não só falavam de trabalho por vídeo. Ou o quê? Fizeram o capítulo 23 virar realidade? De jeito nenhum. Então por que é tão difícil? Deixa eu dar uma olhada. Eu acho pra você. Vou achar. Sente aí. Deixa eu ver como tá o rascunho. Elas estão aqui.
Grande autora Esmeralda. Se meus olhos não me enganam, seu progresso aqui, você só atualizou 1, 2, 3, 4, 5 palavras, né? Precisa mesmo procurar isso. O problema é que quando abro o documento, não vem à mente o Tomé Sereno do colégio, mas o rosto do Dr. Sereno. Até alucino ouvindo as críticas afiadas do Dr. Sereno. No dia do plantão do Pacífico Ribeiro, ele varria bem devagar de propósito, porque o Vitor, o Silva, estava por perto. Tempo de advogado é precioso. Na câmera que o Vitor, o Silva, devolveu ao professor, fotos do Pacífico Ribeiro, tiradas secretamente por ela na gincana escolar. Senhorita Correia, preciso lembrar, tirar fotos de outros sem autorização. Acarreta certos riscos legais. Não é que eu não queira escrever, é que não sai mais nenhuma palavra. Pela minha experiência, nesse tipo de situação, você precisa ou se afastar da fonte do veneno, ou combater veneno com veneno. Então que tal? Você conviver de perto com ele? Quem sabe surge inspiração nova. Conviver de perto? O quê? E se eu me decepcionar com ele? A chance é bem menor que a de você reacender o antigo afeto. Estou um pouco cansada. Vou descansar um pouco. Pode ir.